Nossa, tomara que alguém faça algo aí. E aí eu percebi que, eu era alguém que talvez poderia fazer algo. E se você, educador, sentiu nesse momento falando assim, eu quero mudar, eu quero ser um educador melhor, eu quero ser um educador que tá de cara com o futuro, e esse episódio fez você ter esse sentimento, se você não curtiu e se inscreveu, já faz isso agora, mas mais importante, manda pra aquele teu colega educador também, pra ele assistir esse episódio aqui. Eu não sei você, mas eu tô aqui mega inspirado pelo João, e talvez ele vai ficar também e vai fazer o teu ambiente de trabalho se tornar cada vez mais legal, mais gostoso de trabalhar, e os seus alunos mais contentes, mais felizes e com a vida transformada. Se a gente tiver falado algo errado aqui, nossa, o episódio vai explodir de gente falando, olha lá, esses 3 caras falando sobre educação não sabem nada, não sabem que o de tongo aberto. Beleza, vai bombar. A opinião de muitos pais e mães é, poxa, o menino que é neurodivergente, que tem a dificuldade de se autorregular, tá atrapalhando o andamento, expulsa ele. Quais são as habilidades que você já tinha naquela época, que são importantes para o que você faz hoje, mas não eram valorizadas na escola? Começa mais um MestreCast, hoje estamos com um convidado extremamente especial. Eu sou o Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. O que a gente tem pra hoje, Felipe? Olha, antes de começar o nosso episódio, você que tá assistindo a gente precisa seguir o nosso canal, porque esse episódio aqui tá maravilhoso e tá tão bom quanto os outros, ou ele promete entregar mais aqui hoje, Ale. Eu tô com fé aqui mesmo. E dá aquela curtida também pra já ajudar a gente a crescer o canal e valorizar o nosso trabalho aí. É isso, a gente tá aqui, a gente tá trabalhando muito forte para construir um futuro da educação que seja boa para todos nós. E trazer cada vez mais boas referências para você conseguir aprender o que você pode mudar na educação, do jeito que você trabalha, seja você professor, diretor ou até um pai que tem um filho que você quer que tenha uma educação melhor. O que é o futuro da educação e como você pode chegar cedo nessa história. É isso aí. Hoje o nosso convidado ele é mestre em medir e revelar o invisível das escolas. O que é o invisível das escolas? Já pensou nisso? O que é o invisível das escolas? Que as pessoas não podem ver. Tá lá, mas eu não consigo ver. O gestor escolar não consegue ver. Bom, o nosso mestre do dia, ele é fundador do Great Place to Study. Vocês conhecem o Great Place to Work? To Work, né? Onde você olha quais são os lugares que são legais de trabalhar, que tem uma vida saudável para os trabalhadores e tudo mais. E para a escola agora? Onde que é o lugar legal para estudar? Ele entrevistou ali 50 mil famílias, educadores, estudantes, a gente está falando de alunos, quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de alunos, e ele vem revelar aqui essas descobertas que ele teve. João Hopper, prazer, meu amigo pessoal, tá aqui hoje. E aí, galera, obrigado pelo convite e que jornada revelando o invisível. E o invisível, no fundo, eu acho que ele é o mais importante sobre a escola, né? O visível é a carteira, o uniforme, às vezes o visível é se o moleque tá lá ou não. O invisível é, as pessoas estão felizes, as pessoas estão aprendendo, né? A aprendizagem é difícil de se ver. A aprendizagem é uma das coisas invisíveis. E eu acho que a aprendizagem ela vai muito mais do que a nota, né? Afinal, não sei vocês, mas eu era excelente em tirar nota e não saber absolutamente nada. E a nota ali no boletim, no fundo, ela é uma das coisas visíveis, assim. Mas tenho botado fé que o invisível tem sido mais importante dentro das escolas. Não só nas escolas, mas eu percebo que na vida, às vezes, o invisível é o mais importante. Vamos até começar por aí, cara. De onde que veio essa ideia do invisível, de começar a trabalhar com isso? Nossa, eu adoraria chegar num podcast e falar que minha decisão de trabalhar por educação foi por amor, um sonho de infância. Honestamente, no final da minha jornada escolar e no final da minha jornada universitária, olhei para quem eu era e falei, que nojo. Mais ótimas notas, um lindo currículo. E comecei a me engajar na jornada profissional e comecei a ver currículos excelentes com pessoas terríveis por trás. E sempre eu vi aquele clichê, né? A educação vai mudar o mundo. Aí eu olhei para a educação que eu passei e falei, vai, mas não essa, né? E aí junto com outro clichê, né? Que sempre ouvi falar nossa, tomara que alguém faça algo aí. E aí eu percebi que, eu era alguém que talvez poderia fazer algo. E aí nesse contexto eu comecei a levar as coisas mais valiosas que eu tinha aprendido na vida para dentro das escolas. Comecei pela escola que eu estudei ali. Onde? Estudei no Colégio Interação de Marília. Um colégio relativamente pouco conhecido, assim. Na cidade bastante conhecido, mas... Aqui em São Paulo mesmo? Não, em Marília. No interior de São Paulo, E é isso, um colégio que me botou numa grande universidade, mas eu sei alguns professores que lembram os meus nomes, outros que eu não lembro muito bem, não. E era um colégio mais, assim, otimizado para vestibular e tal? Era um colégio bem focado em vestibular, na verdade. Esse era o grande sucesso, né? E, cara, honestamente, nenhum colégio diz, aqui é vestibular e o resto não importa.
mas é a realidade da grande maioria. Todas as escolas dizem, não, a gente prepara para o vestibular, mas não só, também formamos o cidadão. O invisível que eu tenho mensurado é que diz, cara, tem escolas fantásticas que formam sim o cidadão, que preparam o profissional do futuro sim, mas a maioria delas, esse é um discurso para o outdoor e para vender matrícula. Não por maldade, mas às vezes por uma falta de habilidade mesmo, né? E a gente tem percebido, né? Por educadores tão desgastados, por que eu vou fazer o mais difícil ganhando a mesma parada, irmão? O senso de propósito, ele sustenta até um momento, assim, né? Mas não é só ele, né? Então, a gente percebeu que as escolas, para fazerem isso, para conseguirem, né, trazer as famílias para perto mesmo, construindo uma comunidade, para os educadores estando ali inovando, para os estudantes serem de fato protagonistas, precisa mudar algumas coisas ali. Eu sinto que até os próprios pais, né, cara, quando você vai conversar com eles vão ver, cara, qual que é o critério pra eu colocar o filho na escola, assim. E eu acharia que, tipo, sei lá, o primeiro seria, mano, acho que ele vai querer, sei lá, um lugar que é bom de vestibular. Isso é uma coisa que eles se importam, mas a coisa mais importante é, tipo, é perto da minha casa? Você vai largar o filho lá? Tipo, é muito surpreendente como que os pais se importam um pouco e entendem pouco quando vão escolher uma escola, né? Até porque o que era uma boa escola no tempo dele não é necessariamente uma boa escola hoje, né? E tem famílias que esperam um vestibular mesmo, né? Mas muitas vezes o que eu percebi em muitas escolas cara, o que eu acredito que meus pais estão priorizando não é necessariamente o que a maioria dos pais estão priorizando. Porque como é que você sabe o que priorizam? É aquela informação que chega até você. Só que quem é que vai falar contigo na escola? Os 3% de famílias mais satisfeitas ou os 25% mais insatisfeitos. Você se orienta por 28% das famílias. E os outros 72%? Esses outros 72% são aquela porcentagem de famílias que chegam no final do ano, em outubro, você não ouviu falar dela o ano inteiro, ela não foi em reunião nenhuma, o filho dela não deu muito trabalho, mas também não se destacou muito não, né? Anormal. E aí chega no final do ano, essa família pede os documentos para transferência e você fala assim, quê? Mas eu nem sabia, né? Então E é muito curioso, né? Porque a escola, qualquer negócio que você está falando, todos os negócios estão fissurados em entender seus usuários. Desde a Smart Fit até, cara, as redes de padaria estão fissurados em entender seus usuários. A escola tem seu usuário dentro do prédio dela 200 dias por ano. E ela não se orienta com base em dados, via de regra. Ela se orienta com base no feeling, do que eu já sei. E qualquer um que sabe sobre aprendizagem tem uma convicção. O já sei, ele é inimigo do aprender algo novo. Então, se você está lá há 20 anos numa escola e por isso você acha que você já sabe o que foram esses últimos 20 anos, né? Mas você se fecha muitas vezes a aprender algo novo. A usar uma inteligência de dados para... Cara, como é que eu compreendo? O que engaja essa pessoa? O que faz com que essa pessoa vá embora, né? Em algumas escolas, de fato, é o vestibular e a aprovação, mas eu percebo que tem sido cada vez menos isso para boa parte das famílias. Que elas estão mais se importando, pô, legal, consegui cuidar aqui das estruturas básicas da minha família, eu quero que meu filho seja feliz. Se for numa grande universidade, show de bola, porque ele vai ter uma condição financeira mais estável e tudo mais, né? Mas tem cada vez mais famílias esperando outras coisas, né? E aí, o que é um bom lugar para se estudar? Há 10, 15 anos, sempre foi, né? Qual que é o que tem a melhor nota no Enem? Qual é o que mais aprova, né? Só que se a gente for parar para pensar, o Enem, no fundo, é uma avaliação individualista. E a educação, ela parte pela premissa de que não é, ela é coletiva. Então, surgiu daí, né? Cara, eu estudei numa escola que me botou no Enem, mas eu olhei para mim depois e falei... Se educação de qualidade, acho que deu errado. Mas conta essa história aí, cara. Por que você se achava nojento, como você falou? Cara, me peguei muito egoísta. Eu e os meus. Era o que eu tava me importando, basicamente. E... me percebi muito viciado nos caminhos fáceis. Qual é o caminho mais fácil para isso? E fui percebendo ao longo da vida que o caminho mais fácil não era necessariamente o que me levava para um lugar mais feliz, né? Então, foi um processo de autoconhecimento muito difícil, que eu não tive ele fértil ali na escola, né? E não necessariamente também contava com contextos férteis fora da escola. Então, o meu processo de autoconhecimento e de amadurecimento, ele
ele veio depois, veio muito tarde, sabe? Mas ele veio acumulado. E aí, aquela crise que geralmente as pessoas têm aos 30 anos, eu, por sorte, tive no final da faculdade e pensei, o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo com sentido. Pô, não é possível que a vida é gastar dinheiro para impressionar a pessoa que eu não gosto. Mas, no fundo, aprendi, né? Que o bom é ter a nota para eu entrar num lugar melhor, para eu ter mais dinheiro, para ir... Impressionar as pessoas que você não gosta. E aí, no fundo, eu tava vendo a forma que eu tava tratando as pessoas que gostavam de mim, que eu tava gostando, de formas que não faziam sentido. Só que, honestamente, eu não tinha um repertório para fazer diferente. Eu não tinha um repertório para conseguir assumir a responsabilidade por algo difícil, porque eu tava com medo da culpa, ou tava com medo do que isso ia culminar para mim, né? Então, nossa, fugindo dos caminhos difíceis, escolhendo os caminhos fáceis o tempo inteiro. E aí me levou a lugares que eu falei, pô, não faz sentido não. Eu tenho que rever minha relação com a minha família, tenho que rever minha relação com os meus amigos, tenho que rever minha relação com o trabalho. Por que eu quero escolher só o caminho mais fácil que paga mais? Será que eu não quero rever um caminho com impacto que me faz mais feliz? Ah, mas vai dar mais trabalho. Ah, então deixa pra lá? Não, cara. Acho que trabalhar dá trabalho e se eu for odiar a segunda-feira, acho que a vida não vai fazer muito sentido não. Então vamos escolher um caminho que me faça mais feliz. Pô, inspirador, cara. E aí, quando você começou a trabalhar na escola, você já começou a sentir isso ou não? Cara, curioso, viu? Por quê? Eu me senti muito preenchido ao estar em contato com os estudantes. Mas eu tenho uma sensação que a maioria das escolas é um processo meio burocrático. Estar com os estudantes me nutre a alma, velho. Hoje cedo eu tava com eles, assim, e... Eu te falei, né, que eu tava sentindo... Tô sentindo falta disso. Então. Pô, o mais... É porque quando eu curto estar com estudante, eu olho aquele moleque que era eu, que era o moleque do fundão, bagunceiro. Eu parei pra contar. Eu fiz uma palestra na Bet há um tempo atrás e aí eu fui revisitar todos os professores que me marcaram, assim. Cara, eu tive mais de 100. Três me olharam no olho e falaram, pô, eu boto fé em você. A Mariana da minha sala, Mariana, se estiver vendo isso daí... Salve pra Mariana. Tá aí. Parceira aí. Pô, ela era mó inteligente, mó dedicada, mó organizada, mó obediente. Todos os professores gostavam dela. De mim, pouquíssimos. Eu entendo eles. Mas eu lembro de 3, assim, que realmente me incentivaram, olharam no meu olho e falaram, pô, bota uma fé em você. E viram as habilidades para além da disciplina que eles estavam ministrando ali, sabe? Então... Ô, João, uma pergunta. Quais são as habilidades que você já tinha naquela época, que são importantes para o que você faz hoje, mas não eram valorizadas na escola? Cara, eu acho que eu sempre soube resolver problema. Os problemas que mais importam, né? Mais do que qualquer coisa. E acho que eu sempre tive esse senso de um engajamento muito forte, um compromisso muito forte com aquelas coisas que são importantes para mim. Eu só não conseguia ver, de fato, importância na escola, né? E foi curioso, por ter feito engenharia, eu entendo muito bem, cara, do porquê que Bhaskara é essencial. E eu acho que a escola tá errando forte quando um moleque fala, nossa, por que eu vou saber Bhaskara? Começa que Bhaskara é nem difícil, né? Começar com isso. Nossa, Você tá achando difícil isso, né? Pô, se Bhaskara é onde você tá achando que tá difícil, bro, fudeu. Pô, por que eu vou saber isso daí? Eu olho esse microfone e falo, entendi. Então eu acho que quando a escola traz esse processo desconectado da realidade, desconectado de um senso de propósito, que tem muita coisa errada e a gente precisa parar para rever, né? E eu tenho visto um negócio chamado projeto de vida, com a molecada saindo de uma aula de projeto de vida falando, para que serve isso aqui? E aí eu acho que é grave. Projeto de vida? A galera, projeto de vida, para que serve? Cara, a gente tá fazendo muito errado se o moleque tá saindo da sala de aula se perguntando para que serve projeto de vida. A gente tá fazendo com a mesma lógica que a gente fez Bhaskara, a mesma lógica que eu pensava, nossa, por que eu vou ter que saber Revolução Francesa? É mesmo que você quer saber isso? Não é óbvio, sabe? E não é óbvio. Então, resolver problemas que eu realmente me importo, acho que tem uma capacidade de comunicação. Uma dessas professoras era a tia Ju, que escreveu uma cartinha para mim quando eu tava, sei lá, uma segunda série. E ela escreveu para mim sobre como eu me comunicava bem com os meus amigos e tinha dificuldade de ficar quieto. Acho que essas duas coisas me ajudam muito no trabalho. Uma é a dificuldade de me conformar com como as coisas simplesmente são.
e uma capacidade de me comunicar, de mobilizar, que, nossa, são muito relevantes para mim. Tanto para minha equipe estar mais alinhada estrategicamente, e acho que esse é um dos grandes desafios da escola, né? Um diretor não conseguir ter uma equipe alinhada faz com que ele todo dia tenha que resolver os problemas, porque a equipe dele não está alinhada estrategicamente, né? Então, cara, são duas competências que estavam ali... Mas não tem como medir isso na prova, né? Não tem como medir isso numa prova. Tem como medir isso em avaliações, mas numa prova tradicional, sinto muito. Mas aí, você chegou na tua escola lá, o que você se deparou, cara? Cara, eu tinha mudado de diretor. E esse é um ponto importante. Por quê? O diretor da minha época, meu apelido na faculdade quase foi Rubinho. Apesar de eu acreditar que o Rubinho é um grande piloto, eu fui um dos últimos a chegar na faculdade. Eu passei, sei lá, na 7ª lista. E no final do ano, do meu 3º ano do vestibular, o diretor falou: João, não era pra você mesmo, cara. E aí deu março do outro ano, eu realmente demorei pra entrar. Eu passei. E aí ele me ligou e falou: pô, vem aqui tirar uma foto pro outdoor. Nem respondi ele pra ser educado, senão não ia ser muito. E aí, anos depois, passei a faculdade toda, eu voltei pra essa escola que eu estudei. E fui muito influenciado nesses tempos, assim, por um projeto, uma empresa que eu trabalhei, inclusive, chamada Prove, que eram experiências fantásticas de autoconhecimento. Tentei trabalhar no Prove, não estava rolando muito bem no começo. Depois eu trabalhei lá e foi muito legal, mas antes de eu trabalhar eu tentei, não rolou. Eu falei, então eu vou fazer por mim mesmo, fechou. E fui lá para a escola que eu estudei e era um outro diretor. E eu conversei com ele, falei, eu queria apresentar um projeto de autoconhecimento, comunicação, liderança, empatia... quando ainda não se falava de competências socioemocionais. E ele me trouxe assim: João, muito legal a sua jornada, eles vão adorar te escutar, mas eu acho que eles não vão aparecer à tarde para isso. Eles têm a matéria atrasada. E aí, nesse contexto, eu fiz o que nenhuma apostila de socioemocional de hoje em dia é capaz de fazer. Falei com o coração e falei com entusiasmo. Que talvez era o que eu fazia desde moleque lá, né? E, cara, foram 2 turmas, cada uma com uns 30 estudantes. E eles saíram muito transformados e muito engajados, assim. E aqueles estudantes que, teoricamente, não estavam nem aí com nada, se desenvolveram e se viram esperançosos também de aprender algo útil e relevante que impactasse na vida deles. Então, o diretor ficou meio, tipo, quê? Como assim? O que aconteceu aí? Me conta mais aí, né? E ele... Mas o que era o projeto? Pô, era um projeto exatamente, né? 3 tardes pra gente mergulhar em autoconhecimento, liderança, comunicação, negociação, soft skills e habilidades importantes pro mundo do trabalho, né? E como que você trouxe isso pra molecada? Cara, das formas que eu tinha gostado de viver. Gamificado pra caramba. Então... saí da escola acreditando que aprender era chato, e por isso que eu não gostava de aprender, e por isso que eu não gostava de ler. E eu demorei muitos anos para voltar para um livro. Porque eu acreditava que eu não gostava de ler porque ele era chato, porque eu tinha que ler uns livros muito chato mesmo, que eu não me identificava assim, né? Então, eram experiências de aprendizagem gamificadas, em que eles sentiam na prática o desenvolvimento deles e mais qualquer coisa, né? Se você desenvolve empatia porque é importante para a BNCC, ou se você desenvolve empatia porque ela é importante para o profissional do futuro, fazendo muito errado. Acho que a empatia por quê? Porque ajuda esse moleque a lidar com o senso de vazio que ele tá ali agora, né? Então, acho que boa parte da molecada ali se sentiu menos sozinha também. Ou perceberam que, cara, nossa, eu também me sinto assim, na real. Eu também não tenho tanta certeza. Eu achei que você tinha certeza, que você fala mal convicto. Caraca, não, você também não tem tanta certeza. Os adultos não nasceram sabendo o que eles iam fazer, cara? Eu acho que adulto é criança grande, né? E a maioria das crianças grandes que a gente tá vendo não tiveram formações efetivas sobre empatia, né? Por isso que a gente viu o que tá rolando aí hoje. E aí fez o programa com o pessoal, assim... A molecada pirou voltei pra minha cidade no Natal do ano passado, encontrei uma estudante que participou desse programa num bar. Mano, ela me deu um abraço e falou: eu lembro daquilo que a gente viveu. E, cara, é perigoso essa sensação, porque todo professor tem isso. Nossa, eu lembro de você, obrigado, hein? Só que há uns anos atrás, desde alguns anos eu já tenho essa sensação de que não, esse projeto aqui era diferente. E aí eu comecei a medir. Falei, não é possível que isso aqui é a mesma coisa, porque qualquer material didático pode falar, desenvolve empatia,
forma o protagonista. O outdoor aceita qualquer coisa, o PPT aceita qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa. E aí eu entrei numa fissura de tentar medir. Cara, quão mais efetivo isso aqui é em relação aos outros programas socioemocionais? E construir uma pesquisa de impacto. E aí, de fato, eu percebi que, nossa, o impacto aqui é muito maior, né? Não é só a sensação ego trip minha de receber um abraço. Mas o número, o dado, não substitui esse abraço. O ponto é quão recorrente e quão frequente é esse abraço. E aí, essa menina, ela, cursou psicologia porque ficou bagunçado com a parte da empatia daquela vivência, sabe? E que, no fundo, uma pergunta que eu sempre tenho assim, para os educadores é: quais sentimentos você está despertando? Se é a preguiça, se é a culpa, se é o medo de reprovar. Um péssimo sinal. Eu gosto de pensar num mundo em que o principal sentimento que um professor desperta me sinto inspirado. E não sei, se vocês tiveram muitos professores que inspiraram vocês, quantos por cento dos professores vocês diriam que, nossa, esse cara me inspirou? Mano, eu tive mais que desinspiraram, sim, né, cara? Eu acho que é o mais normal. O Felipe, não sei, o Felipe era mais nerdola, que fala aí. Mas ainda assim foram poucos professores que me inspiraram. Menos que 5. Cara, na vida toda. Curioso, né? Que inspira mesmo. E aí eu acho que a gente tem um momento de crise, né? Em que talvez a gente tenha uma dificuldade de ver esse lugar educador, né? Por quê? Putz, eu vejo que os professores estão muito doídos. Muito machucados. É difícil você estar frustrado, se sentindo desvalorizado, não vendo como progredir na carreira, preocupado com a conta e inspirar um moleque, sabe? E por que você sente que isso acaba acontecendo com os professores, assim? É por falta de empatia? É por excesso de coisa que tem que acontecer na aula? Cara, tem uma história que eu gosto muito. Eu aprendi ela num centro budista e acho que ela descreve bem o que tem acontecido dentro da educação. Ela é uma história que chama A Cegueira de Todos Nós, assim. Era de um moleque que estava no supermercado comprando molho de tomate para a festa de ano novo da família dele, e ele estava atrasado e o mercado ia fechar. E aí ele saiu correndo, virou para entrar no caixa, trombou com uma pessoa, caiu o molho de tomate, bagunçou tudo, ele ficou bolado e falou: "Pô, você é cego!" E a hora que ele falou isso, ele viu o cara buscando de fato o bastão dele. E ele era de fato cego. E aí, nossa, pode crer. Eu tenho a sensação que é isso que está acontecendo, né? Uma adolescência com muita dor. Acho que a adolescência já é um período confuso desde sempre, né? Que vem sendo intensificado, nossa, por excessos de estímulo. Um momento de muita comparação, um momento de baixa autoestima, um momento confuso mesmo. Num contexto em que a maioria dos estudantes faz porque é obrigado, ou faz para não reprovar, né? E tem alguns estudos, né, que trazem que essa educação coercitiva reduz a autoestima, inclusive, né? E reduz a motivação intrínseca também. Tem um encontro, né, dessa pessoa querendo gastar energia, sem saber muito bem quem é, com valores confusos, perdido, encontrando alguém que, cara... Aquele clichê, né? Nossa, que todo mundo diz que no Japão o único profissional que não precisa se curvar perante o imperador é o professor. E aqui no Brasil, eu vejo, né? Quando as pessoas perguntam que eu trabalho e falam educação, elas falam, professor? Tipo, num lugar não é de muita desvalorização mesmo, né? E que é difícil aí sentir orgulho por isso e ao mesmo tempo, cara, como é que eu sonho com uma jornada financeira mais abundante, que dê conta mesmo dos meus sonhos, né? Então eu vejo que esse aspecto também pega no professor e a gente está num momento em que a gente tem uma educação do passado e do futuro coexistindo, né? E que essas são muito diferentes. Então a gente tem uma educação do lugar da apostila, do conteúdo, da avaliação tradicional, coexistindo com uma avaliação orientada a competências. E tem que cair dessas duas coisas no colo do professor. Então ele tem que dar conta dessas duas paradas. E acho que nesse contexto de construir projetos muito legais, vocês devem se sentir cansados com muita frequência. Às vezes que eu fico mais desanimado são as vezes que eu estou extremamente cansado. E o que eu preciso é, cara, de uma boa noite de sono, assim, né? E aí eu acho que a maioria dos professores, coordenadores, diretores estão nessa sensação de muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E se for parar para pensar, se você tá num dia bom, estável,
Cara, com as emoções bem cuidadas e chega alguém com raiva, você consegue acolher e cuidar da pessoa. No dia em que você tá bolado e chega alguém com raiva, é aí que rola a treta, né? Quando você tá no trânsito tranquilo, alguém buzina, você fala, ih, cara, dia Tá ruim. estressado, cara. Caraca, olha lá. Quando você atrasado, com raiva, chovendo, pensando no dia de trabalho que foi ruim e alguém buzina, você abaixa o vidro e xinga. Então, no fundo, é esse encontro de emoções de uma geração que não necessariamente teve desenvolvimento para conseguir entender o que é esse negócio, o que eu estou sentindo, né? Junto com uma geração confusa que vem junto com um pai que tá com medo, no fundo, né? Que só quer o melhor pro filho dele, não sabe muito bem como, não sabe muito bem o que aconteceu, ouviu um boato, chegou distorcendo ele. E aí tem esse encontro todo que aí a escola vira o grande caos, né? E aí vejo um padrão das escolas registrando tudo com medo das famílias, né? E acaba, no fundo, ficando num lugar de refém, ao invés de poder fazer o que mais acredita, né? Enquanto educação. E eu sinto que o professor também, muitas vezes, ele entra na profissão com esse sonho. Fala assim, não, eu vou ser um professor bom, vou fazer os alunos adorarem, minha aula vai ser maneiraça. E aí, conforme ele vai começando a dar aula, aí vem os alunos como eu e você, tá ligado? Mais encapetados. E aí ele começa, tipo, mais virar meio que inimigo da classe do que, tipo, de fato, né? Então ele fica mais pensando, pô, como é que eu faço a galera parar de bagunçar pra eu poder falar? E deixa de pensar em como que eu consigo fazer essa sala funcionar e todo mundo curtir, todo mundo aprender e achar legal a matéria, né? Manda aí, Felipe, eu só fiz um comentário aleatório mesmo aqui. Bom comentário, eu concordo. João, eu queria... Bom, você trouxe aqui essa história, né, do invisível, e com base nos dados que você tem estabelecido aí no Great Place to Study, você tem percebido que as escolas, elas estão, de alguma forma, cegas, elas não têm dados, elas não estão perdidas? O que você tem percebido? Cara, sempre que eu converso com um gestor e eu pergunto sobre dados, eles falam, nossa, muito importante. Mas aí eu percebo que, via de regra, eles não têm, de fato, algo que mostra para eles, né? Uma bússola, ou quem dirá um GPS que diz para ele que é importante cuidar, né? Então, toda escola tem bullying. Fato. Toda escola tem família reclamando. Fato, né? Todo lugar tem um profissional desengajado. Fato. E no fundo as escolas acabam ficando, não, todo lugar tem, isso aí é normal, né? É foda. É, difícil. Faz parte. Faz parte, né? Não, isso aí é... Mas qual que é o grau de intensidade disso? Então a gente consegue mensurar essas coisas todas e entender por onde começar. E se uma escola, ela tá com a sensação de toda semana mais do mesmo, de novo, e mais do mesmo para as escolas, geralmente é o quê, né? A família esbravejando, assumindo uma postura de cliente e não de parceira, né? O bullying ou o professor que está com uma dificuldade de se relacionar ali, ou com a turma, ou com a coordenação. Toda semana mais do mesmo de novo, e isso não mudar há anos, é um sinal que você tem que fazer algumas mudanças um pouco mais estruturais. Senão você vai ficar resolvendo essa questão, toda semana resolvendo essa questão, toda semana resolvendo essa questão, e aí sua vida vai ser isso, e eu duvido que você vai continuar motivado por muito tempo, né? E aí a gente tem, né, a situação que a gente estava falando dos professores, dos coordenadores. Então as escolas, elas conseguem ver, né, o e-mail da família brava. Ela consegue ver o pai que dá barraco na reunião. Ela consegue ver o grupo de WhatsApp das famílias quando surge um boato, né? Ela consegue ver... o relato do professor sobre o bullying que tá rolando ali, que é grave, né? Isso tudo dá pra gente ver, mas o que tá por trás disso tudo? O que faz com que isso aconteça? E o que a gente pode construir de processo, de estrutura, ou até mesmo, né, formar de competências pra gente passar via cada vez menos dessas circunstâncias, né? Então, eu vejo que as escolas estão atuando sobre o sintoma, que são essas coisas todas acontecerem tanto, mas não sobre, de fato, a infecção que está lá atrás, né? Então, a gente está atuando sobre a febre, mas qual é a infecção que está gerando a febre? E cada escola tem uma infecçãozinha diferente, né? Fala umas infecções aí. Cara, acho que tem algumas, né? Professores sem feedback, ou melhor, né? Só com feedback corretivo, em que não tem um feedback positivo, né? Ou que não tem uma cultura de avaliação para os professores. Acho que tem uma outra infecção muito comum, né? Cara, nesse do feedback pro professor, então o que acontece é você só fala com o professor para dar feedback quando alguém reclama de alguma coisa, ao invés de ele sentir que você tá meio que tentando ajudar ele a se tornar um melhor professor nessa linha? Não? Perfeito. Você não tem um processo, um plano de desenvolvimento para essa pessoa.
Ou melhor, você não acompanha ele, você só fala com ele quando na merda. Ou Todo mundo de forma reativa ali. ou o feedback positivo, ele é aquele tapinha nas costas que é indiferente, sabe? Muito legal, né? Então não tem um plano de reconhecimento, um plano de incentivo, vou ser ousado aqui agora, um plano de bonificação para professores que mandam bem. Nossa, as escolas que fazem isso têm profissionais muito mais motivados, né? Então essa é uma das infecções. Uma outra infecção que eu vejo, cara, muito comum mesmo, né? É o próprio sistema de crenças, muitas vezes, né? Então, o moleque foi mal na prova é um sinal do quê? Que ele não aprendeu. Só que é um processo de ensino e aprendizagem. Eu posso aprender sem ninguém me ensinar. Posso aprender com as minhas reflexões. Sei lá, a galera que descobriu a teoria da relatividade, aprendeu uma série de coisas... E aí casou os números ali e falou, nossa, acho que tem isso aqui, vamos ver se isso vale, né? Então essa pessoa estava aprendendo sem ter alguém necessariamente ensinando ela, né? Mas combinando uma série de informações que ela já tinha. Dá para aprender sem ninguém ensinar, mas não dá para ensinar se alguém não aprendeu. Então, se tem geral mandando mal numa avaliação, ou a avaliação é ruim, ou de fato eles não aprenderam. Mas se eles não aprenderam, você não ensinou. E se o papel tá lá para ensinar... E aí tem essa lógica, né? Da culpa da bagunça, da culpa dos estudantes. E, sem dúvida, né? Se eles estivessem quietinhos e se eles se engajassem com o processo, talvez eles tivessem se desenvolvido. Mas já que esse processo não tá funcionando, o que a gente faz, né? E aí abre mão do planejamento, e aí tem que inovar. E que fica uma parte difícil. Uma outra questão central, assim, né? Como é que eu vou te ensinar a partir de metodologias que você é protagonista, se até mesmo a formação sobre estudantes protagonistas, você é passivo? Você está lá assistindo. Você está lá observando, né? Você está afim da palestra do cara inovador ao invés de colocar a mão na massa. E aí as escolas acabam achando, né, que tem projetos muito inovadores. O projeto inovador ele é uma vez por mês, a mão na massa. Fora isso, as aulas expositivas, né? E quanto mais velhos os estudantes, mais frequente é isso, né? Mais é o expositivo apático, né? E o expositivo apático, hoje em dia, ele tem sido bem recebido em alguns aspectos, porque ele dá menos trabalho do que se engajar com algo, né? E aí, num negócio que não tem significado nenhum para mim, é melhor eu me engajar e gastar energia, ou eu gastar o mínimo de energia e esperar acabar? Como que você acha que é um bom jeito de mensurar o nível de ensino do professor, assim? Ótimos pontos. Cara, depende do que você está ensinando, né? Depende do que você está fazendo ali. Então, de fato, você está a fim de transmitir um conteúdo, tem avaliações conteudistas muito legais, assim. Eu gosto muito de uma escala de rubricas, por exemplo, para isso. Mas se você quiser, de fato, mensurar um ambiente de aprendizagem, eu acho que você precisa medir o clima e a cultura. No fundo, é o clima e a cultura que sempre nos ensina com mais força, assim, né? Então, e tem, cara, pesquisas de clima e cultura na educação muito disponíveis, né? A melhor que eu conheço, modéstia à parte, é a do Great Place to Study, que a gente bebeu das melhores que tem dentro do Brasil e fora do Brasil e conseguiu construir um instrumento, né, que mensura esse ambiente de aprendizagem. E tem vários pilares que a gente mensura, né? Então, tem escolas que o negócio é, cara, ser difícil, ter um senso de desafio. Beleza, a gente consegue mensurar isso. Não, tem escolas que educação de qualidade é senso de significado. A gente consegue mensurar isso. Tem escolas que educação de qualidade é a premissa do respeito. A gente consegue mensurar isso. É o protagonismo do estudante, é a inovação, é a sustentabilidade. A gente consegue mensurar isso tudo, mas não de um lugar de... Porque acho que a maioria das pessoas sabe que, jogar lixo na rua é chato, é errado, né? Mas a gente ainda vê muito desse comportamento. Não, mas eu tinha uns amigos que ele falava assim, não é bom porque eu não tiro o trabalho do gari. Então, seu amigo é burro, velho. Foi mal. Ô, João, mas eu fiquei numa dúvida aqui agora, porque os melhores lugares para se estudar é relativo, no sentido de, se um bom lugar para estudar, para mim, não é apenas uma escola que aprova mais o vestibular, quais são os critérios que você utiliza para ranquear? Não sei se vocês fazem um ranqueamento ou vocês estabelecem quais são os melhores lugares para estudar. A pergunta é, quais são os critérios que vocês avaliam ali no Great Place to Study que determinam os melhores lugares? Cara, legal. A gente não faz um ranking, não. Ranking, eu tenho a sensação que vai gerar, de novo, uma competição que acaba sendo mais sobre o número e sobre... Atender aqueles critérios ali, né? E não sei se você já viu
sei lá, uma faculdade antes da avaliação do MEC sobre as estrelas, eles começam a criar um monte de documento, cara, para falar que atinge os critérios e ter 5 estrelas do MEC. É tipo faculdade, fazendo, publicando tanto de artigo Vazio. só para conseguir nota 5. Cara, então, a forma que a gente faz é um bom lugar para se estudar. Para você saber isso, tem que escutar estudantes, famílias e educadores. A gente acredita que um bom lugar vou começar pelos educadores, né? Um bom lugar para se estudar é um bom ambiente de trabalho, com educadores engajados, com educadores que recebem cuidado com a sua saúde mental e emocional, educadores realizados e com relações de trabalho gostosas. Então, a gente mensura essas coisas todas, né? Em relação às famílias que conseguem, né, acertar esse limiar de não é nem que eu vou jogar meu filho lá e buscar ele e a escola que tem que desenvolver tudo, que sabe o seu papel, mas que também não quer entrar dentro da escola e ditar como é que tem que ser. A gente chama esse pilar da relação das famílias de parceria, né? E são famílias que estão também sintonizadas em proposta, ou seja, aquilo que você, escola, acredita como educação é a mesma coisa que eu acredito. Então, a gente consegue mensurar essa sintonia também, né? O que um espera e o que o outro espera. A gente pergunta, o que é uma boa escola para você? A família responde. O que é uma boa escola para você? A gente pergunta para a escola responde. Com inteligência artificial é muito fácil saber se a resposta bate, né? Então, a gente tem esse grau de sintonia de proposta, né? E aí, para os estudantes, cara, tem uma premissa que a gente considera em todas as escolas, que é respeito. Cara, se eu me sinto respeitado. E aí tem uma série de outros pilares, né, que era um pouco do que a gente estava trazendo. Eles avaliam o corpo docente, a gente avalia infraestrutura, a gente avalia grau de inovação. Na perspectiva dos estudantes, né, eles trazem a avaliação deles sobre isso tudo com base em algumas afirmações na escala Likert e também, né, em textos, e a gente trata isso tudo. Então, a gente consegue ter uma série de índices, né? E aí a gente tem desde índices da relação entre pares. Então, um bom lugar para se estudar é que os estudantes têm relações fortes e saudáveis entre eles. Acredito que boa parte dos amigos que a gente carrega para a vida e que são importantes são amigos dessa época, né? Então, quanto que a escola consegue fomentar desde isso até sustentabilidade, né? E não, temos um programa de sustentabilidade, então demos um check, né? Nossas lixeiras são assim, mas os estudantes respondendo se a escola se importa, se eles percebem de fato as atividades que a escola promove, se gera mais consciência neles em relação ao meio ambiente. Então, eles fazendo uma autoavaliação sobre o aprendizado, trazendo uma devolutiva numa avaliação imparcial, né? Então, o Great Place to Study não é de nenhum grupo, né? É independente. E o critério de certificação, queria eu que fosse, gosto dessa escola, mas não é. O que as famílias dizem, o que os estudantes dizem, e o que os educadores dizem sobre a escola. E a gente consegue transformar isso num índice, né? Num score. E as escolas aí que atingem um score acima de 750 nesse índice Great Place to Study são as certificadas. Em média, 5%, 7% das escolas conseguem esse selo. É um processo bem legal, cara. Bem difícil, mas era isso. Quantas escolas você já... Cara, a gente tem... Se eu não me engano, a gente está com 13 escolas certificadas no Brasil. E quantas foram avaliadas? Mais de 200. E, cara, como que é o processo, assim, né? Sou uma escola, fiquei sabendo desse negócio aí, quero ser avaliado. O que eu faço? Simples. Entra no nosso site, fala com a gente te mostra tudo como é, tá? Se você quiser personalizar um pouquinho, ou seja, colocar questões a mais, você pode, né? Tirar, você não está apto à certificação, né? E a partir daí, um link de formulário que você tem que enviar para as famílias. A gente te dá até a arte para você enviar. Você não tem que pensar, mas como é que eu descrevo? A gente dá o textinho de apoio para você enviar para as famílias, para você rodar com os educadores e para você parar uma aulinha, fazer com os estudantes. Em 20 minutos os estudantes respondem, o formulário deles é mais longo, mais extenso, né? A gente considera muito a visão do estudante. Das famílias, elas levam 5 minutos e dos educadores também 5 minutos. E inclusive, né, para não ser uma questão de orçamento, que a gente sabe que muitas das escolas estão apertadas, a gente entrega para as escolas um relatório gratuito. Então, e esse relatório gratuito já dá para tomar muita decisão, que vai desde o NPS, que é um primeiro índice, né? Até, esses pilares todos dos educadores, né? Engajamento e bem-estar, relações saudáveis, senso de realização. A gente traz, né, um comparativo, o índice dos seus estudantes comparado com o das escolas da região. A gente traz isso tudo de graça. Já consegue tomar muita decisão com esse relatório gratuito. E aí, se você quiser mesmo ter... Porque o que a gente consegue fazer, né? A gente consegue traçar uma análise preditiva de evasão também dos estudantes. Legal. Então, imagina, né?
Se o moleque... Isso traz muito valor para a escola. A análise preditiva de evasão, ela tá dentro do aprofundado. Mas compensa muito para a escola, porque é uma matrícula que ela converte, ela já consegue pagar o investimento. Assim. Então tem um retorno sobre investimento muito legal para as escolas, né? Muito óbvio o retorno para o investimento. Você quer que a tua escola fique aí largada sem você saber o que está acontecendo? Ou você quer alguém especializado que vai rapidamente fazer o melhor forma que já foi validado em centenas de escolas para você saber exatamente o que está na cabeça dos seus alunos, dos pais dos seus alunos e dos seus colaboradores, para você entender de fato com dados qual que é a próxima coisa que você vai poder fazer na sua escola para fazer seu ambiente mais legal e ser uma escola cada vez melhor. Você quer isso para você pelo preço de uma única matrícula? Ou você quer ficar no passado para sempre? Essa é a minha parte favorita. Legal, onde a gente assina. Mas, e cara, beleza, não vou gastar uma matrícula com dados não, quero fazer no papel de pão. Cara, pega o gratuito, vai te dar uma força. Tem que ter coragem ali para depois ler os resultados, encarar os resultados. Muitas vezes as escolas ali ficam, né? Quer ver os resultados? A gente tem um negócio meio brasileiro que é... Não gostei desse dado, logo ele é mentira. E que, no fundo, cara... E eu brinco que é meio brasileiro porque aconteceu com meu pai, né? Ele viu o resultado de um exame de saúde dele e falou, vou procurar outro médico. Cara, se você descobriu um negócio que você não gostou, importante que você descubra o quanto antes, né? Você aprofunda, né? Você aprofunda naquilo ali. E vamos transformar, né? Então, mas eu tenho tido uma experiência gostosa de cada vez menos educadores com medo de descobrir o que está acontecendo ou de revelar as dinâmicas todas por trás ali, né? Não, mas quando alguém faz a análise, assim, se dá o selo BPTS pra ele também, Bad Place to Study. Não. Merda, cara, inclusive, as escolas que são pesquisadas e não são certificadas, a gente não revela o nome delas. Então, você sabe quais escolas foram pesquisadas e são certificadas. Porque a última coisa que a gente quer é atrapalhar uma escola. Então, a gente traz, né? Ajuda a escola a trazer uma devolutiva para as famílias. A gente traz, inclusive, né? Beleza, tem o seu relatório gratuito aqui. Você recebe um materialzinho também, ó. Como comunicar para as famílias esse resultado. Tem um negócio legal que você fala aí, porque, assim, independentemente da escola, já visitei várias. Sempre existe um propósito muito grande. A escola pode estar fazendo tudo errado. Mas ela tem a boa intenção. Talvez ela não tenha um conhecimento, ela não tenha orientação, mas pelo menos as escolas que eu visitei, municipais, estaduais, particulares, sempre tem esse senso de propósito forte, né? Cara, eu acho que as pessoas estão muito bem intencionadas, na real. Elas não erram por maldade. Não falam, não, eu vou fazer um negócio frio aqui. Só pra ganhar dinheiro. Cara, quem está na educação, em geral, quem quer ganhar dinheiro está bem intencionada. Então, via de regra, é por amor mesmo. E sem saber muito bem, cara, o que eu faço então, né? E aí tem uma coisa muito legal, que dentro da comunidade do Great Place to Study, a gente conecta escolas para conversar. Então, dentro dos eventos de educação, tá cheio de evento mega patrocinado aí, em que sempre estão te mostrando um negócio maravilhoso e que no fundo nunca serve para essa escola. A gente conecta escolas que tiveram dados bons com escolas que tiveram dados não tão bons. Diretor, conversa aí. Eles não têm necessariamente um interesse comercial, não necessariamente são concorrentes, afinal... Outra cidade, né? Outra cidade, e aí eles só trocam boas práticas e quando alguém que está numa realidade muito parecida com a sua diz algo que funcionou aqui, sim, pode ser que não seja igual, mas você se inspira. E aí... Inclusive, dá um recado aqui para a escola. Acho que as escolas deveriam trocar mais. Perfeito. Quando eu já aprendi com o Ale, quando eu já aprendi com você que empreendendo na educação, acho que as escolas deveriam ter mais esse momento e ir em busca disso, né? Eu não acho que seja também dentro da mesma região e do mesmo bairro, tem um negócio de competição. E eu vejo, nossa, inclusive, um negócio nojento que tem acontecido mesmo é uma estratégia de guerrilha. Não sei se vocês têm ouvido falar sobre isso, né? Sobre uma escola falando, estudantes da escola do Alê na minha escola não pagam matrícula. Só para roubar a matrícula do Alê. Cara, acho que é uma falta de proposta pedagógica isso daí. E tentar ganhar no preço só, né? Mas, então, dentro do mesmo bairro ali tem essa competição, sim. Sim. Mas eu acho que a maioria dos gestores não troca porque não tem tempo para respirar, cara. Falta tempo, falta espaço para refletir. E uma das coisas mais legais, assim, né? Pô, se uma família gasta 5 minutos respondendo o nosso formulário, os educadores gastam 5 minutos e os estudantes gastam 20 minutos, a gente faz questão de um dos dados que a gente entrega, essa quantidade de minutos que a sua comunidade passou respondendo. E aí, ontem eu entreguei um relatório que a gente escutou, né? Na escola como um todo, 750 pessoas. E aí foram, se eu não me engano,
10 mil minutos que as pessoas passaram respondendo. Cara, um diretor não tem 10 mil minutos nunca para escutar a sua comunidade, né? Então, em algum nível, a gente está poupando o tempo dele também de escutar e entender o que está acontecendo, né? Porque só o que chega para ele é a bucha, né? Então, para ele entender de fato, para além da bucha, né? Para além da superfície turbulenta ali, o que está acontecendo. E nesse processo todo da comunidade do Great Place to Study, a gente tem conectado também escolas com níveis de maturidade semelhantes, né? Então, tem muita escola que, de fato, o gestor não tem condição de sair por um dia. Cara, é uma escola que está muito mal estruturada. Se você não tem condição de parar um dia do seu ano para pensar no seu desenvolvimento, porque todo dia é bucha, legal, você precisa aprender a usar a agenda do Google, você precisa usar o Gmail, você precisa aprender estruturas básicas para as reuniões serem mais efetivas. E aí tem as escolas que estão num contexto de, não, eu consigo sair sim, eu já uso bem essas ferramentas, então o nível de gestão minha está mais médio ou que está excelente ali. O que eu preciso aprender agora é esse processo com base em dados mesmo, né? E assim, na intenção de colaborar com essas escolas, com esses relatórios todos, é porque muitas delas conseguem fazer um instrumento de pesquisa. Não necessariamente um bom instrumento de pesquisa, mas conseguem coletar o NPS lá. E elas ficam com uma planilhona que elas não sabem o que fazer, sabe? Não chega um dashboard para elas dizendo, cara, conversa com essa família aqui, porque ela tá precisando de apoio nesse aspecto, ou esse segmento está mais difícil do que esse segmento no aspecto respeito, esse aqui está melhor, né, no aspecto avaliação dos profissionais, né, dos professores. Então, e aí a gente consegue fazer, qual que é o processo, né? Muito inspirado nas redes sociais, ou seja, até as coisas que não são necessariamente tão saudáveis assim, a gente está aprendendo com elas, que o seu Instagram, ele sabe o que você gosta e o que você não gosta, e a lógica do algoritmo das redes sociais é, cara, deixa eu entender quais conteúdos fazem as pessoas ficarem, né? A gente, com a pesquisa do Great Place to Study, consegue identificar também o que faz as pessoas ficarem numa escola. E da mesma forma que o uso de redes sociais nos últimos 10 anos subiu de 1 hora por dia para 4 horas por dia, né? Com base nesse algoritmo que compreende as pessoas, né? Ao usar uma pesquisa para compreender um pouco as pessoas, a gente consegue fazer elas ficarem mais na escola. Nossa, show de bola. Aí eu topo usar esse processo de dados para cuidar das pessoas, né? E aí uma pessoa ficar na escola, e principalmente, né, num bom lugar para se estudar, é bom para o planeta, é bom para a sociedade, é bom para as pessoas que convivem com ela, é bom para ela e é bom para essa escola também, que no fundo tá com uma matrícula a mais aí. Então, nossa, quando eu percebi que dava pra fazer isso, eu falei, pô, beleza, é aí que eu vou dedicar toda a minha energia. E aí vocês fazem um acompanhamento com as escolas depois também, para ver se as ações que elas fizeram em cima disso mudaram a percepção dos alunos e tal? Perfeito. A intenção é que o processo de pesquisa, ele nunca é o final, né? Ele é sempre o começo. Então, a gente fez uma avaliação aqui, entendeu o que está acontecendo, é o começo de um processo de desenvolvimento, e é importante que a gente faça essa pesquisa 2 vezes por ano, é o recomendado, tá? Tem escolas que rodam 1 vez por ano só, e aí a gente consegue ter um comparativo. E o mais gostoso é ver as escolas crescendo. Tem a escola cooperativa, ela estava no ano passado, Campos de Olambra, vou falar, escola cooperativa Campos de Olambra. O índice dos educadores delas em 2023 não foi o que elas queriam ver. E aí elas trabalharam para cuidar das pessoas lá dentro. Cara, esse índice subiu 300 pontos. Não é nada. E elas, muitas vezes, né? Porque é isso, sempre tem problema, sempre tem reclamação. Em algum momento, uma delas estava tipo, será que a gente melhorou mesmo? Porque a gente ainda tem reclamação, né? E a gente viu o índice de como as pessoas estavam mais felizes lá dentro. E aí elas perceberam que o esforço teve resultado. E tem escolas que veem, né, a relação dos estudantes, nossa, muito violenta, muito bullying. E aí eles tiram um material socioemocional apostilado e contratam outro mais caro e não muda nada. Cara, é essencial que você saiba disso também. Então, talvez não seja o material socioemocional que vai resolver a questão de bullying entre eles, né? É uma outra coisa. Ô, João, você chegou já a ter a oportunidade de analisar se existe uma correlação forte entre uma maior satisfação dos professores e educadores com os alunos? Cara, quando os educadores estão muito doídos, eu raramente vejo um contexto dos estudantes engajados e satisfeitos, né? Mas eu já vi de educadores muito satisfeitos e estudantes não necessariamente. Educadores muito bem cuidados, né? Educadores com relações legais entre eles, assim, mas não necessariamente estando sendo bom para os estudantes. Mas eu nunca vi esses dois índices, o índice dos estudantes alto e dos educadores baixo, né?
Então, eu já vi dos estudantes baixos e dos educadores altos, dos estudantes baixos e dos educadores baixos, assim. Via de regra, quando tem estudantes altos, tem educadores altos também. E os pais? Cara, o melhor índice das escolas sempre é o das famílias. Elas estão acostumadas... Talvez porque elas estão menos envolvidas também, elas não estão sabendo muito ali. Elas... Cara, é um negócio que elas estão pagando ali, né, no fundo. Então, elas são as que estão mais satisfeitas. E eu vejo que tem um costume, assim, dentro das escolas, de quando algo não está indo bem, torcer para elas não saberem, para não ter reclamação, para não perder matrícula, né? De esconder, muitas vezes, assim, né? Então, via de regra, as famílias são aquelas que estão mais satisfeitas, mais engajadas, achando que está tudo bem, né? E aí o educador que está ali no cotidiano, sofrendo, às vezes, com desrespeito, sofrendo com uma cultura de trabalho que não é mais saudável, também sofrendo, e o moleque... esperando da meio de 50. Você tem um número médio aí de satisfação dos educadores, famílias e... Cara, eu lembro que dos educadores das escolas particulares, pode ser? Dos educadores das escolas particulares, a gente estava em 610 de 1.000. Dos estudantes, costuma ser 580 de 1.000. Das famílias, 690 de 1.000. Então, é um pouco do que eu trouxe, assim, né? Tá difícil para os educadores? Muito. Tá mais difícil ainda para os estudantes, né? E aí rola esse baque de uma pessoa com dor encontrando outra pessoa com dor. E aí rola uma ausência de diálogo ali, uma sequência de monólogos que a gente finge que são conversas. E eles seguem. E olha que isso é um número de escolas que estão preocupadas em melhorar. Se a gente fosse, de fato, fazer com as que mais estão precisando, dificilmente elas estão indo para o médico ali fazer uma análise, né? Cara, porque tem escolas que elas simplesmente não se importam com clima e cultura. Que são algumas escolas que estão fechadas num processo de já ser referência, e já sou muito boa, né? E que, via de regra, são aquelas que estão ligadas a quanto que meu estudante tirou na redação, né? E que não consegue comprovar outras formas de qualidade, assim. Essas escolas, cara... E algumas vieram se pesquisar com a gente. Tem escolas orientadas ao vestibular que tiveram resultados muito legais mesmo, assim. Então, tem uma escola em Juiz de Fora, CAVE, que tem um diretor ali que tem um coração grande, Lawrence, né? Foram certificados recentemente e não foi a primeira vez que eles passaram pela pesquisa. Na outra vez, eles bateram na trave ali, entenderam como ajustar. Uhum. E, cara, é um colégio reconhecido por aprovação. E ainda assim, a gente tem estudantes felizes, estudantes engajados. Então, não é porque uma escola ela é orientada no vestibular que ela não consegue ter esse selo, esse cuidado com as pessoas, né? As escolas que só estão orientadas ao vestibular, aí elas vão ter esse desafio, sim, né? Então, e aí essas escolas que só estão orientadas ao vestibular, cara, aí elas não vão passar por esse instrumento de pesquisa, né? Elas vão ficar satisfeitas ali com a nota no Enem. Mas eu não conheço muitos educadores, ou melhor, muitos especialistas em educação que falam: essa avaliação aqui, ela mensura a educação com qualidade, né? O tal do Enem. Todo ranking também é limitado, né? Você vai ter critérios ali que você vai estar avaliando a qualidade da educação. Por isso que é importante a pergunta, né? Qual é a sua métrica de sucesso? O que é uma boa educação para você, né? Perfeito. E aí a gente construiu esse instrumento bastante abrangente, né? Inclusive, se as escolas quiserem, elas podem colocar como um dos critérios ali a avaliação delas do Enem. Conta como, sei lá, 3% do score final delas. É pouca coisa, né? Mas a gente consegue considerar a avaliação do Enem de algumas escolas mesmo. Então, porque é isso, o conteúdo faz parte. Eu não sou contra o conteúdo de forma alguma, tá? E eu não acho que o Enem é inútil, não, de forma alguma. Acho que é uma avaliação de uma dimensão que tem se mostrado, conforme a gente vai vendo conceitos mais modernos de educação, como menos atualizado, né? Então, um bom lugar para estudar. A nossa intenção foi um instrumento bem completo, né? Que escuta, de fato, estudantes, famílias, educadores, né? Não tem como a gente dar um selo para uma escola de um bom lugar para estudar se você escuta só as famílias. Ela pode ser, sei lá, uma boa loja, né? Ou até mesmo, né, escutando só os estudantes. Ela pode ser uma grande bagunça. E aí os estudantes vão adorar, né? O NPS da Nutella, ele deve ser maior do que o NPS do brócolis. Mas não necessariamente mais saudável e melhor para o teu futuro você só comer Nutella, né? E, você pode ter a avaliação só dos educadores. Mas isso não quer dizer que eles estão, de fato, trazendo desenvolvimento ali, que as famílias estão vendo lá. Pode ser que eles só estejam em paz, né?
Uma coisa que eu tava querendo perguntar, cara. Você falou que são mais ou menos umas 15 escolas que receberam o selo até agora e tal. Isso. E, cara, isso como que se manifesta em saúde financeira para as escolas? As escolas que são muito boas são escolas que estão indo bem financeiramente ou não? Cara, muito legal isso, né? Para essas 15 escolas a gente tem um selo. Esse que eu já te falei, não é um selo fácil de conseguir, né? E a gente faz todo um processo de apoiar essas escolas a conseguirem mais matrículas e usarem isso como um diferencial mesmo de mercado em relação a essas outras escolas que estão falando, se você é da escola da Lê, vem para cá que você não paga matrícula. Cara, lembra de falar do selo do Great Place to Study, a gente divulga no nosso site, divulga nas nossas redes todas. E uma das coisas que a gente acompanha ano a ano nessas escolas estão crescendo? E via de regra elas têm um crescimento bem legal. O primeiro passo para você crescer a sua escola é parar de perder estudante. E aqui a gente já ajuda muito, porque a gente pergunta, por exemplo, né, a gente vê a satisfação da família com o NPS. Se a escola mede só o NPS e acha que está fazendo pesquisa, sinto muito, né? Você vê escolas com NPS baixo, mas com uma retenção alta, essas coisas não necessariamente estão associadas, né? Mas a gente cruza. O NPS tem uma afirmação que eu gosto da proposta da escola e acredito nela. Vou supor só essa. Imagina que uma família respondeu, não gosto da proposta da escola e não acredito nela. Vai sair? Vai sair. Então a gente cruza essa afirmação com umas outras 8 e tem uma confirmação muito grande se essa família vai sair ou não. E aí no nosso relatório aprofundado a gente consegue identificar quais são as famílias que estão pensando em sair e por quê. E o mesmo ponto com os estudantes. E o mesmo ponto ligado à saúde mental, né? Então se tem uma afirmação lá, aqui tem um grupo de amigos que se fazem presentes no meu cotidiano, mesmo que por redes sociais. E o estudante diz não para essa. E no texto ele diz, odeio tudo e todos. Eu acho que ele está precisando de uma conversa. Então a gente consegue, com dados, te sugerir, conversa com esse moleque. E nesse processo, né, isso faz com que, beleza, a escola tenha esse cuidado com a saúde mental das pessoas, no caso individualizado também, né, não só nos processos estruturais, mas para você crescer a escola, parar de perder já é o primeiro passo. E aí, se você parou de perder porque você viu esse relatório de análise preditiva de evasão, e mais do que isso, né, você repensou a escola de uma forma que vai engajar os estudantes, o que vai engajar as famílias, quais são as principais causas de insatisfação, que é tudo que o relatório te dá, né? Nossa, você vai conseguir ter um boca a boca muito maior, você vai conseguir ter mais matrículas. Então a gente vê que as escolas que são certificadas, elas têm crescido pra caramba, né? Primeiro, por parar de perder estudante. Por 2, por conseguir trazer mais satisfação, mais engajamento, mais boca a boca. Terceiro, pelas campanhas de marketing mais efetivas, com um selão bonito, né? Com o outdoor legal, com a campanha digital show, né? Então, a gente tem tido uma relação legal e a gente está tentando chegar no número, né? Porque tem escolas que, só por pegar a análise preditiva de evasão, estava perdendo 18% de estudantes, passou a perder 9%. Se você fizer a conta aí em milhões de reais por ano, isso é bastante coisa. Não, muda o jogo completamente, porque você tá perdendo metade, você tem que ganhar metade para você continuar onde você tá, né? E tudo que você ganha, se você conseguir todo ano ficar igual, se você para de perder 9%, você cresce 9%, né? Perfeito. E, cara, uma outra coisa que eu queria trazer também é assim, quando você quer se tornar uma escola, um Great Place to Study e tal, só as escolas que têm muita grana conseguem e tal? De forma alguma. Tem uma escola... Isso, nossa, que orgulho de falar disso. Tem uma escola no interior de Minas, uma escola pública rural. Que legal. Certificada pelo Great Place to Study. Eu não lembro o nome especialmente dela, mas se vocês entrarem no nosso site, vocês vão encontrar. Vou gravar aqui agora, pra gente dar essa moral pra essa escola aí. Procurei no nosso site. Como que essa escola chegou, você sabe? Cara, eles... É uma diretora que ela tem muito carinho. E é uma escola que tem muitos casos de inclusão, inclusive, né? E ela estava tentando encontrar algo que ela conseguisse avaliar a escola dela a partir de outros critérios. Encontrou o nosso site, veio conversar com a gente falou, vamos rodar assim. E aí a gente... os resultados, ela é uma escola pequena em que eles conseguem ter um cuidado muito personalizado com todos esses estudantes e por ser uma escola rural, a comunidade é uma comunidade de fato. Então o índice deles foi muito bom. Então, no dia sobre satisfação dos alunos, dos professores, dos educadores e das famílias. Perfeito. Não é sobre ter uma tela digital, não é isso? Porque é uma escola que não tinha tanta estrutura assim, não, na real. Não tem uma tela digital, uma escola rural, mas é isso, né? Eles tinham, cara, bastante cuidado com as pessoas ali. Elas se conheciam há muito tempo, estavam com relações muito saudáveis. Então era muito massa, né? Achei aqui, ó. Salve para a Escola Estadual Querubino Marques de Oliveira, em Inhapim, Minas Gerais. É isso. Que cara, legal, cara, fantástico o trabalho deles.
cuidado com as pessoas, show. E aí tem um pilar do Great Place to Study que é infraestrutura. E aí as escolas que têm um prédião se destacam nesse pilar. Mas isso garante alguma coisa? De forma alguma. Eu não acho que um bom lugar para estudar é um prédião cheio de luzes e carteiras coloridas. Acho que isso ajuda e contribui muito. O nosso espaço contribui muito para o processo de aprendizagem. Sim. Mas se falta alma, irmão... Se falta alma, não tem educação. Mas é mais que 3% do Enem ou é parecido? Eu diria que é um pouco mais. Mas não é muita coisa, não. Não é tanto, não. Cara, e o que você acha que é a infraestrutura, assim, que você fala, pô, essa escola aqui tá... Qualquer coisa muito a mais que isso aqui é... Cara, de nada adianta mudar o hardware se você não mudar o software. Então... De nada adianta você ter a mesa redonda, colaborativa, se você não mudar a lógica da aula. Porque aí você vai tentar dar uma aula expositiva com a molecada sentada em círculo, então metade vai ficar de costas para você. Então você tem que mudar a lógica das coisas ali para aquela mesa de círculo ser realmente efetiva, né? E eu vejo muita escola que, nossa, encheu de tablet ali no contexto pré-pandemia, principalmente... para a molecada fazer a mesma prova no tablet. Pô, faz no papel que é mais barato. Usa o tablet para que ele é potente. Não, mas aí eles vão colar, eles vão consultar a internet. E agora, né, uma das questões que estão para transformar muito as avaliações dentro da escola é a inteligência artificial. Não, talvez eles escolhem da inteligência artificial, talvez eles usem o Discord para se falar... Pô, se a lógica continuar sendo a mesma, usa o papel, cada um por si, com uma figura vigilando ali para eles não falarem entre eles. Se você quer de fato uma transformação, aí você vai precisar mudar o hardware e o software. Uma mesa, uma estrutura. Tem uma arquiteta, Carolina Pena, ela fez uma escola pública aqui no ABC, fantástica. Cara, que promovia o encontro e o contato com a natureza. Fazia toda a diferença. Se um professor chegar lá e for dar aula expositiva e esculacho nos estudantes, não sei se vai ter felicidade não, né? Pode ter árvore ali, mas os moleques vão xingar até a árvore aí, né? Ou eles vão usar o galho da árvore para bater um no outro. Então, tem sim como uma infraestrutura promover encontros. Mas é importante mudar a nossa lógica em relação a isso também, né? Não adianta se ter um computador super moderno com Windows 98. É importante que você revise as suas perspectivas sobre educação, revise de forma, né, o diálogo com os seus estudantes, você aprenda a dialogar, aprenda a engajar o estudante a partir de outras maneiras que não são só a coerção, né? Que a partir daí a gente vai conseguir formar protagonista, a partir daí a gente vai formar gente preparada, a partir daí... para qualquer desafio que seja para entrar em medicina, seja para ser um artista independente. Cara, eu acho que essas duas jornadas dão um maior trabalho, sabe? Mas pelo menos a escola vai ter dado uma base para quem quiser traçar cada um desses sonhos, que esteja preparado, sabe? Cara, uma coisa só que eu acho que eu não concordo, mano, é que o tablet tá mais barato que o papel agora. Ah, é? Dá pra você comprar tablet por R$400, velho. As apostilas estão mais caras que o tablet. Então, O jogo vou me corrigir aqui. Compra tablet sim. Compra tablet aí. Instala Tangram, acessa a Síndria. Isso aí, só não pode deixar usar rede social, Discord nem inteligência artificial, né? Ou pode também. Se você mudar a lógica, você pode. Se tiver intenção, né? por trás disso. E é isso. Se você sair da lógica de, ele não pode consultar, ele tem que decorar. Aí ele usar uma inteligência artificial ou o Google, seja, vai ser terrível. Mas é isso. Se você mudar a lógica e entender que, cara, engajamento é o mais importante. Com essa tecnologia aqui, eu consigo construir um jogo que ensina ele sobre educação financeira. E quando você vê a molecada fissurada num jogo... Aí você entende o que é engajamento, né? É que eu tenho o ponto que eu sempre trago em relação ali da tecnologia nas escolas é que eles precisam ter acesso, seja pelo celular ou de outra forma. Porque ele não vai deixar de usar Discord, ele não vai deixar de usar outras redes sociais, porque agora está restringido na escola. Então, acho que é uma oportunidade ali dos educadores educarem os alunos e trazer alguns ensinamentos para eles, né? Nossa, isso é bizarro, né? Falando da proibição dos celulares nas escolas, assim... Ok, tem dois perfis que estão a favor da proibição. O professor que está preocupado com a saúde mental e o professor que quer seguir fazendo as coisas como sempre fez. Essas duas pessoas estão no mesmo lado, falando assim, yes, proibiu, que bom, né? Uma forma de você realmente descobrir como preocupada a escola tá o que ela fez além de proibir? Ela mudou o projeto dela de educação digital? Ou não, só continua na mesma e agora tá proibido e a gente segue na mesma parada de sempre, né? Eu entendo, cara...
todos os argumentos e vejo muitos indícios em relação à saúde mental, à conexão dos estudantes entre si. Eu estava realmente preocupado vendo muitos estudantes passando o intervalo olhando para baixo ao invés de olhando para o lado, né? Então, em algum aspecto, eu vejo que pode ser positivo sim, mas a gente vai continuar tendo acesso à tecnologia e a gente precisa aprender a lidar com ela. E cadê essa modernização e essa agilidade no currículo de ensinar de fato a molecada a lidar com o celular, a ter um celular, a ter a tecnologia, né? Ou que seja, cara, ali de fato utilizar ela para o projeto pedagógico que eu tenho, que é importante no contexto em que a gente vive e a gente conseguir usar a tecnologia, né? Então, e é isso, né? Se é só a proibição funcionasse, a gente não ia ter desmatamento na Amazônia, né? Afinal, é proibido também. Então, como é que a gente faz um processo de educação mais profundo para as pessoas conseguirem usar isso sim, né? Para não ficar esse lugar da... é proibido, não se fala mais nisso. Chegaram a fazer alguma pergunta para os alunos relacionado a isso, à proibição dos celulares? Cara, a gente não necessariamente tá mensurando ligado a... Mas eu vi alguma coisa no LinkedIn, me parece. Uma pesquisa que vocês fizeram. Tá. Eu não tô lembrando aqui alguns dados, mas achei bem interessante, assim, o que eu vi lá. Na minha cabeça era sobre os celulares. Bom, Não foi? é que tem um processo que a gente vai conseguir fazer agora, né? Porque a gente pesquisou 200 escolas. A gente vai repesquisar essas 200 escolas. Será que o índice delas de bullying melhorou? Será que a convivência entre as pessoas melhorou? Será que o grau de inovação caiu? A gente vai conseguir mensurar isso tudo, né? Mas só tem dado quem faz pesquisa. Então, tem 8 escolas que começaram... São as 8 primeiras, assim, que deram moral pro Great Place to Study. Elas rodaram a pesquisa no dia 10 de fevereiro de 2020. Por que eu guardei esse dia? Porque dia 16 de fevereiro de 2020 chegou um negócio chamado pandemia de Covid. Então, dessas escolas, a gente tem dados pré-Covid, durante Covid e pós-Covid sobre felicidade das pessoas, sobre bem-estar, sobre convivência, sobre relações. Aí conta tudo. E conta tudo, né? Ô, João, você consegue lembrar de algum dado ali importante do que você colocou nas redes sociais, no LinkedIn? Porque eu acho que era alguma coisa relacionada a como os estudantes compreendem o entendimento dos educadores. Alguns dados eu achei muito interessantes. Cara, lembrei do que você trouxe, né? Era muito conectado com essa sensação de cuidado, porque tem uma coisa que acontece que muitas escolas confundem abraço com acolhimento. Não são a mesma coisa, abraço e acolhimento. Qual é a diferença? Conta pra gente. Cara, eu lembro de uma situação, de uma vez que eu tava muito incomodado com algo no trabalho, e aí chegou uma pessoa, veio e me deu um grande abraço. Eu tava puto. Acho que a coisa menos acolhedora que eu recebi ali foi um abraço. E de fato tem, né? Às vezes tudo que a gente precisa é um abraço mesmo. Sempre, eu diria que não. E aí as escolas confundem aconselhar com empatia. As escolas confundem se solidarizar, falar, ô, tadinho, não fica assim, com empatia. As escolas confundem contar uma história, não, porque na minha época, com empatia. Quando, no fundo, e aí a gente fica reproduzindo aquele clichê, né? Da empatia se colocar no lugar do outro, né? A empatia é muito dar ao outro a experiência de ser compreendido. E eu não acho que uma pessoa que se solidariza, ela é malvada, de forma alguma. Ela só não sabe, de fato, expressar a empatia ali, identificar, nomear, talvez, os sentimentos. Dar essa sensação pro Essa frase é outro boa de que você ser falou. compreendido. Empatia é dar a oportunidade para o outro. É dar a experiência pro outro de ser compreendido, no fundo, Compreendido, né? legal. Nomear os sentimentos dele, mostrar que você, de fato, pegou a perspectiva, sem precisar aconselhar, sem precisar contar uma história, sem precisar competir com o sofrimento, né? Não, é porque você não viu comigo. Quando você tá ali no sofrimento e alguém fala isso, você fala, nossa, sofrendo mais que você. Eu vou explodir, velho. que no fundo essa não é de fato, né, a empatia chegando ali. Então as escolas confundem muito por não terem feito um processo de se desenvolver mesmo no aspecto socioemocional também, né, enquanto educadores, enquanto formadores, né. E aí o que está acontecendo são as equipes da escola acreditando e se empenhando que são muito acolhedoras, mas os estudantes não necessariamente percebendo esse cuidado com o bem-estar, né? E aí eu vejo todos os educadores que eu conheço falando, pô, que bom, né? Vai cuidar da saúde mental dos estudantes. Mas um índice alto dos estudantes não tem a sensação de que a escola se importa. Então, duas coisas estão acontecendo. Ou a gente está errando na comunicação, ou, na verdade, eu só queria dar minha aula como eu sempre dei, sem ter que pensar em me adaptar para essa geração, porque isso dá maior trabalho. E eu não sei fazer. Então... tem essas, e provavelmente, né, uma combinação, e cada escola, uma dessas coisas acontecendo, com um diagnóstico mais profundo, a gente consegue entender de fato, né? Mas tem uma coisa, né, que às vezes as escolas são
tão apaixonadas pelos que fazem que elas entram no modo defensivo. E aí elas lembram aquela família que chega quando a escola vai falar, ó, então, seu filho tá fazendo cagada? E ela, o quê? Meu filho? Não é possível. E entra na defensiva, de tanto que gosta do filho, não consegue perceber que talvez falte ética nele. As escolas gostam tanto dos seus projetos, às vezes, que elas não conseguem fazer um processo de autocrítica e acabam entrando na defensiva, né? Então, é importante a gente entender, né? Qual que é a dor que a gente está se conectando ali, e se apaixonar também por resolver essa dor, e não só pelo projeto pedagógico bonito que eu tenho, né? Não só pela solução que eu propus. Se apaixonar muitas vezes pelo problema, assim. E esse é um dos riscos de ser apaixonado, e acho que educadores e professores, via de regra, são muito apaixonados, e que bom. Pior seria se não fossem. Mas tem um risco de você ser muito apaixonado por algo, é você ignorar alguns desafios, alguns problemas. E eu mesmo já cometi esses erros, né? Pô, eu passei uns 2 anos com umas perguntas ali no instrumento do Great Place Study que não faziam sentido não, cara. E a galera Como me dá... assim? Tipo o quê? Cara, era uma escala Likert com 5 pontos. Eu gostava da escala Likert com 5 pontos. E ela ficou por 2 anos. O que é a escala Likert, cara? É aquela escala que você responde pouco... discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, e tinha o neutro. Eu gostava do neutro. Só que 2 anos depois, e mesmo o pessoal me entregava, tipo, referências, trazendo, não, João, a escala Likert de 4 pontos é melhor. Eu tava lá 2 anos seguindo na escala Likert de 5 pontos, porque eu gosto. Putz, depois de deixar o meu ego um pouco de lado, depois de deixar as coisas que eu gosto de lado e entender, eu quero ajudar a escola ou eu só quero estar no negócio que eu gosto? Se eu quero realmente ajudar a escola, talvez eu tenha que fazer autocrítica a esse negócio aqui, entender que essa escala não contribui, deixa eu deixar ela de lado. Mas eu gosto tanto da possibilidade. Beleza, mas não é útil. Não tem contribuído, né? Então tem muitas coisas, né? Principalmente quando a gente faz com muita paixão, que a gente gosta. Mas vocês pararam de usar agora, então? A escala Likert de 5 pontos, sim. Agora são 4. 4 pontos. Ou você discorda ou você concorda, irmão. Em cima do muro aí... Dados inconclusivos, né, cara? Não sei que os caras... Tinha um monte de neutro lá, o que isso quer dizer? Não sei, aí a gente tinha um instrumento que, beleza, quem concordava, quem discordava. E a gente sempre tem uma tendência ali, né? Então, sai de Não cima se do posicionar, muro. né? Sai de cima do muro. Diz aí o que você pensa, sabe? Então, melhorou nesse aspecto. 2 anos insistindo no erro, porque eu gosto. E acho que os educadores gostam muito de uma coisa que deu certo uma vez... Mas segue lá. E às vezes a gente nem sabe por que isso aqui serve, mas é por carinho. E que bom que a gente tem carinho, mas de que forma que isso aqui contribui com o futuro, de que forma que isso aqui contribui com o moleque. Tá sendo efetivo mesmo, né? Quantas escolas não tem um material, sei lá, pode ser desde o material didático até um fornecedor de tal coisa, porque gostam do vendedor, do fornecedor. E no começo do episódio você trouxe um dado ali falando sobre 72% das famílias que são esquecidas, ali, na verdade, que não entram em contato direto com a escola. Mas isso também, acredito que se manifesta com os estudantes. Tem lá os estudantes que se destacam e os estudantes que são problemáticos. Mas a grande maioria ali são estudantes neutros, que as escolas não estão olhando necessariamente e entendendo se a proposta pedagógica dela faz sentido para esses estudantes. Né? Tiro 6,5, tô na média. Ninguém enchia comigo. Ninguém enchia meu pai. Meu pai pergunta como eu tô indo, eu falo bem. Não peguei recuperação em nada. Tô crescendo no meu ranking do CS. Ninguém tá vendo. Tô ficando bom no meu jogo lá, tá tudo bem. Só que não é a experiência mais potente para esse moleque, né? Não é o mais engajado. E que no fundo ele segue ali. Os 10% mais engajados, todo mundo sabe nome, sobrenome, da família. É isso, né? Tipo, a galera gostava mesmo da Mariana da minha sala. Eu gostava da Mariana da minha sala, porque além de muito dedicada, ela era gente boa pra caramba, né? E aí a galera, me via muitas vezes porque eu era o caótico. Mas tinha uma galera que tava ali no Você era meio. amigo dela? Era amigo dela. Era amigo dela? A gente tem carinho até hoje, assim. A gente não se fala tanto, né? Mas já tem bastante tempo. Mas é porque eu era, apesar de ser o rebelde, eu tive meus dias babaca, assim. Mas eu não era um grande de um babaca nessa época, né? Eu fui me tornando babaca ao longo do tempo. E aí eu tive aquela crise que eu falei no começo, né? Nossa, eu não tô gostando de que eu tô me tornando, não. Mando bem nas provas. Mas enquanto ser humano... Foi só degringolando com o tempo, né? Mas eu acho que você já tá compensando bem aí, velho. O seu impacto negativo com o impacto positivo. Nossa, aí que você fico tá feliz. fazendo. Tá plantando algumas árvores. Tem um esforço mesmo, né? De reconhecer os vacilos que deu e
e tentar transformar, tentar fazer diferente nas próximas, assim. E é isso, acho que quanto antes você descobre algo que não tem ido bem, melhor. E por sorte eu percebi na minha vida algo que não estava indo bem aos meus 22. Queria ter descoberto aos 15? Queria. Iam ser 7 anos a menos de sofrimento para mim e para os outros que me cercavam, assim, né? Mas ao descobrir aos 22, pô, tem muito tempo pela frente, né? E se você descobre aos 45 que seja, cara, talvez tenha mais 45 anos pela frente. E que bom que é poder mudar, que bom que é poder fazer diferente, que bom que é não ficar preso àquilo que sempre foi, porque é o jeito que sempre deu certo, ou sou assim mesmo, nossa escola é assim mesmo, ou isso é normal da educação, ou isso era normal pra mim. E se você, educador, sentiu nesse momento falando assim, eu quero mudar, eu quero ser um educador melhor, eu quero ser um educador que tá de cara com o futuro, e esse episódio fez você ter esse sentimento, se você não curtiu e se inscreveu, já faz isso agora, mas mais importante, manda para aquele teu colega educador também, para ele assistir esse episódio aqui, que eu não sei você, mas eu tô aqui mega inspirado pelo João, e talvez ele vai ficar também, vai fazer o teu ambiente de trabalho se tornar cada vez mais legal, mais gostoso de trabalhar, e os seus alunos mais contentes, mais felizes e com a vida transformada. Toma essa publi aí, gostou dessa? Eu gostei, adorei. Ainda mais que ele falou que é inspirado por mim, pô, fiquei feliz. Ô, João, eu tava com uma pergunta desde o começo do episódio, que estava falando muito sobre a forma como você conduziu a educação socioemocional com os estudantes lá quando você saiu da universidade, foi na sua escola. Trazendo para esse tópico, eu queria saber, na sua visão, assim, num contexto ideal, não necessariamente a forma como é aplicado nas escolas, você acredita que na escola deveria existir, sim, um momento exclusivo para ensinar educação socioemocional? Ou, idealmente, isso deveria ser um momento compartilhado ali com o professor de português, matemática, o professor tendo essas habilidades, trabalhando de forma multidisciplinar? Cara, idealmente a gente não precisaria de polícia. Eu acho que se a gente experimentar tirar a polícia da sociedade que a gente vive hoje, eu não sei se realmente vai ser um sucesso, né? Mas no mundo ideal, acho que não. No mundo ideal, acho que a gente não precisaria, cara, ter divisão por sala, acho que a gente não precisaria ter uma divisão necessariamente por disciplinas e definitivamente não precisaria ser tudo 50 minutos, né? Acho que isso aí, na verdade, não faz sentido nenhum. Então, eu diria que num contexto ideal, não precisaria de um momento para isso. No contexto real que a gente vive, eu percebo que precisa de um momento especialmente focado para isso e, somado a isso, uma transformação dos outros educadores como um todo, né? Principalmente porque tem muitos educadores que são, de fato, educadores, tem muitos educadores que são professores, que dão sua disciplina ali e fechou, fiz minha parte, esse moleque aprendeu português. Se ele é mais ético ou não, se ele compreende mais do mundo ou não, se ele compreende mais de si ou não, não. Paroxítono ele manja. E proparoxítono ele sabe que tem que acentuar. Você está focado na proparoxítona? Tomara, né? Que seja proparoxítona que tem que acentuar, né? Tá correto, tá correto. Graças a Deus. Igual as oxítonas também. Oxítonas terminadas de tongo aberto? Eu não sei nem o que é isso, foi mal. Você sabe como oxítona terminada de tongo aberto? Não, a paroxítona terminada em ditongo aberto tem que acentuar. A oxítona, tipo, o nome dele não deveria ser acentuado pra falar baldice, não era balde. As palavras por padrão. Calma aí. Eu pesquisei nisso, depois eu fiquei curioso na hora que ele falou isso, porque eu sabia dessas regrinhas. Mas depois eu fiquei, Itaú, por exemplo. É acentuado. É acentuado, então. Mas qual que é a regrinha que você falou da Não, é que se não é acentuado, é paroxítona. Ah, tá. Entendeu? Bom, Tomara que a gente tenha errado alguma coisa aqui. Se tiver alguns professores de português que comentam, não sabem nada. Falando de educação, não sabe português. Se a gente tiver falado algo errado aqui, nossa, o episódio vai explodir de gente falando: olha lá, esses 3 caras falando sobre educação não sabem nada. Não sabem que o de tongo aberto. Beleza, vai bombar. Quero ver, irmão. Quero ver vocês fazerem os códigos que eu faço, então. Mas ele provavelmente acertou ali no de tongo aberto. Vamos ver. Mas, então... Cara, é importante que todos os educadores estejam preocupados principalmente em formar seres humanos capazes de conviver, capazes de ser, capazes de construir, capazes de se realizar e de serem felizes, né? E que aí o conteúdo ele seja um instrumento para isso, mas que a gente nunca perca em vista o que é realmente importante, né? Inclusive, consiga perceber quando que o conteúdo não está levando para esse lugar de felicidade, que esse aqui não vai contribuir, né? Pra gente saber quando despriorizar, inclusive.
Então, esse aspecto formativo, né, de quando tem essa leitura é crucial e que a gente siga desenvolvendo isso nos estudantes. Um ponto que eu percebo hoje é esses momentos, na maioria das soluções socioemocionais e até mesmo as construídas de forma autoral para a escola, não está sendo efetivo. Então, a gente está lá gastando uma hora por semana e a molecada não necessariamente está sendo mais empática. A Mariana está se engajando. A Mariana da minha sala, né? Aquela estudante carinhosa, fofa, obediente. Mas o moleque que ele é mais acelerado e mais questionador, ele tá, tipo... Pra que isso mesmo? Então, o mais importante, né? A gente reviu o hardware. Beleza, dentro da grade tem projeto de vida agora. Sim. Mas como é que a gente consegue, mais do que qualquer coisa, conectar com o estudante? Conectar com o coração desse moleque, construir um espaço para ele de fato ser vulnerável e no fundo cara, o que tá ali cheio de marra, tirar a máscara e conseguir enxergar o outro e o outro conseguir enxergar ele. É esse engajamento que tá faltando, e tá faltando em português e tá faltando principalmente, né, dentro da educação socioemocional. Tem livros lindos, coloridinhos, bem desenhados, com a criança que a gente acha, né, que a gente vê um livro ali e fala, nossa, parece o estudante da minha escola, ele vai se engajar. Cara, design é importante. Muito mais importante que isso, qual a lógica que a gente está propondo essa coisa? Eu estou conseguindo tocar o estudante dele? Esse educador de projeto de vida, ele está de fato conseguindo inspirar? E não só inspirar o estudante engajado, obediente. Ele está conseguindo engajar e se inspirar com aquele que é desobediente, rebelde, questionador da escola? E tem como fazer isso, cara. Inclusive, é isso, né? Eu falei pra vocês hoje no começo que eu tava com estudantes em sala de aula. Porque eu tava tentando colocar um programa desse ali na prática, né? E O que de você fato. faz diferente ali na aula? Putz, cara, Você acha que os outros professores não fazem quando não dá certo? quanto melhor eu escuto, menos eu preciso falar. Quando eu entendo o que esse moleque quer, o que ele precisa, e às vezes eu vejo, a maioria das vezes, né? Cara, ele precisa de diversão, ele precisa de atenção. Muitas vezes o moleque só quer atenção. Bater na caneta lá atrás, eu arrebentava na caneta. Tocava altas músicas na bateria sem saber tocar bateria. Cara, eu queria entretenimento, queria diversão. Ah, então e se for divertido? E não é se for divertido uma aula do semestre. Mas é isso, cara, esse aprendizado aqui for divertido. E se a gente propor um jogo muito legal, em que ao invés de ele ficar batucando, ele vai ficar ali mobilizado por uma competição, e aí ele vai ver que tem uma forma de colaborar, e aí ele vai querer colaborar e conversar com o moleque, e pra ele vencer o jogo, de fato, ele vai ter que se vulnerabilizar com uma pessoa muito diferente dele. Pô, foi isso que você tá fazendo hoje cedo. Ah, legal, aí rolou um encontro. E aí, vocês têm que encontrar duas coisas que vocês não gostam de vocês em comum. Quem fizer melhor ganha. Uma coisa assim, né? Uma atividade com cartas que a gente tava fazendo, mas que em essência era essa. Ah, legal, cara. Formou uma dupla ali entre o moleque que sofre bullying e o cara que faz bullying. E eles encontraram, e os dois eram muito competitivos. E eles encontraram e chegaram e no final eles falaram: caraca, eu não sabia isso de você. Como é que é a dinâmica? Agora eu quero entender melhor, peraí. Um jogo de cartas que tem uma série de perguntas, né? E que no fundo tem uma pontuação. Então finge que tá nós três jogando. E aí caiu a dupla e o Baldi, você é o avaliador, né? Sim. Caiu uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho para outra pessoa, qual seria? E aí se você pudesse me dar um conselho, qual Faz seria? um conselho aí, Valdir. Eu acho que você tinha que postar mais nas redes sociais sobre educação. E aí você dá o de volta ou ele tirou outra carta? Eu dou um conselho para ele agora. E o jogo ali tinha várias circunstâncias, mas aqui seria nós dois. E eu como avaliador tô fazendo o quê? Eu vou trazer seu ponto, calma aí. Tá, estamos... Brincadeira. Cara, se eu fosse te dar um conselho, o conselho seria... Vou trazer um bom conselho, vou trazer um de verdade, posso? Eu acho que esse aí foi de verdade também, o seu. Foi. Acho que o meu conselho é... Não deixa que as críticas cheguem ao seu coração e faz com que elas cheguem à sua cabeça. Uau. Esse é o meu conselho. Cara, já valeu o episódio aqui. Aí, ó. E aí, seu papel é... Ele é fofo, né, gente? Quanto você acha que eu escutei o Baldi? De 0 a 10. Dá uma nota. De 0 a 10, mano, eu vou botar um 6, vai. 6. Quanto você acha que o Baldi me escutou? Acho que ele escutou um 8, assim, talvez. Quão sincero você acha que foi o conselho dele? Eu acho que o dele foi um pouco mais das câmeras.
E quanto Talvez. sincero você acha que foi o meu conselho? Eu acho que foi menos das câmeras, talvez. Acho que... Menos das câmeras? Eu acho. Dá uma nota Eu pra... acho que o teu foi mais sincero. O teu foi 8, o dele foi 6, né? Ah, legal. Então, na média, assim, 7, 7. Score, Entendi. 14. 14. Legal. Então, 14. E aquela dupla ali, o dele foi 15. Putz, ganharam. Perdeu. Nossa, vamos ter que ser mais sincero e vamos ter que escutar melhor na próxima. Aí roda o conta do outro grupo. E aí rola outro. Beleza, então a gente tava jogando um jogo como esse. E aí, por sorte, caiu, né? Uma coisa que você não gosta tanto em você. E aí o moleque falou, eu às vezes tenho dificuldade de respeitar os outros. E aí outro moleque falou, às vezes eu sou meio arrogante. 10. Ganharam. Ganhamos! Que doido, velho. Acabou. Ganhamos, eles voltaram a ficar meio tipo... Agora, eu acho que isso é um sucesso nas turmas que você cria esses jogos, porque você sempre, nas experiências que eu vi com os alunos, você sempre se coloca num lugar muito de vulnerabilidade. E eu acho que isso é um grande diferencial em relação a muitos professores, que muitas vezes, até mesmo para ter autoridade dentro de sala de aula, querem se colocar lá como o chefão, o palestrante, sabe? O Quando bonito. crescer, vocês vão entender. Se você falar isso numa sala de aula, você perdeu a turma, foi mal. E eu acho que você faz isso, assim, eu sempre reparei muito isso nas vivências, nas experiências que você tem com os estudantes. Você sempre traz, assim, as dificuldades que você tinha na época deles, as suas dificuldades atuais. Então, isso quebra o clima e isso permite que os estudantes também falem sobre as suas dificuldades sem ter um medo de ser julgado. Acho que isso é fundamental quando a gente fala de autoconhecimento e socioemocional. Pô, cara, no fundo, eu vejo que... Sabe aquele clichê do líder e do chefe? Pra mim, o chefe é o que manda, o líder é o que faz junto. Cara, o que você espera do teu estudante? Faz exatamente a mesma coisa. Eu gostaria que ele fizesse uma autocrítica sobre ele. Faz a sua primeiro. Eu gostaria que eles se vulnerabilizassem e se conectassem com o diferente e entendessem aquele diferente. Tenta você primeiro, mano, se conectar com aquele estudante que você gosta menos. Porque enquanto educador tem um que tem mais afinidade e outro que tem menos afinidade. Tem um que, nossa, se ama e se abraça ele. E tem outro que você fala... Tenta você se conectar com esse moleque. E a partir do momento em que você for fazendo isso ali, você vai ver que vai acontecer mais. Então, daquele clichê do líder versus chefe, eu acho que ele serve também para o professor versus o educador. Nossa, eu gostaria... E é muito clássico das escolas falando... Pessoal, peço a colaboração de vocês. Colaboração nada, você quer que eu faça as coisas do seu jeito. Você quer mesmo, de fato, colaborar? Faz você primeiro as coisas do meu jeito. Eu quero me divertir. Primeira coisa que acontece no Flow provavelmente é um jogo. E o Flow é esse programa socioemocional muito efetivo, né? Que a partir daí eles veem, cara, não, beleza, você se importa comigo sim, então eu vou te dar uma moral. E aí eles costumam ser bastante honestos nesse tipo de exercício, porque a gente está entregando o que eles querem e o que a gente quer ao mesmo tempo. E que não precisa ser uma coisa ou outra, você só precisa ter bastante repertório. Porque propor, e até mesmo, né, uma habilidade de escuta de é o momento desse jogo aqui agora ou é o momento de um outro jogo. Por mais que os materiais socioemocionais sejam personalizáveis, às vezes a gente só está cumprindo, né, o script, o cronograma. E aí a gente entrega de novo aquela vivência que a gente nem sabe se faz sentido para eles. Ou, não, a segunda série do ensino médio é um momento de descoberta, exploração sobre carreiras. E aí você colocou no planejamento que tem que acontecer uma feira de carreiras. Só que eles estão querendo falar sobre vida amorosa. Abrir mão de um projeto como uma feira de carreiras é muito grande. Então, às vezes, as pessoas não abrem, né? E colocam um pontinho ali sobre vida amorosa e os moleques falam, beleza, carreira, legal. Vai ser importante, sim, vamos fazer. Vamos colaborar. Vamos colaborar, vulgo fazer o que estão pedindo ali, né? Ao invés de realmente, vamos junto, né? Vamos junto. O que as pessoas querem da minha escola, né? Acho que entender isso é muito importante. E principalmente, assim, entender o que dói. Tem uma pergunta, assim, do instrumento do Great Place to Study que é: qual o maior desafio que você enfrenta ao educar seu filho? E as escolas vivem reclamando que as famílias não vão para lá, né? Não, as famílias não aparecem. Se você pegar dessas famílias que nunca aparecem, ver qual é o maior desafio delas e propor um encontro de pais e mães sobre isso, ela vai estar lá e vai estar lá no horário. Porque o que mobiliza a gente é esse desafio, né? Não é só o ganho que eu quero ter, é aquele clichê, né, do vitamina ou aspirina. O Baldi aí tá, treinando pra maratona dele de Boston, esqueceu de comprar o whey, tá chovendo, chegou tarde em casa. Talvez você consiga passar uma noite sem whey. Chegou em casa, tá com uma enxaqueca
enxaqueca bizarra. Cara, você vai pedir aspirina. Eu pedi um iFood. Vai pedir no iFood uma aspirina pra chegar. Mas você não vai ficar ali sem. Sim. Então, esse olhar, né, do que dói para as pessoas mobiliza muito elas. E a forma de trazer elas para a escola. Falar sobre, cara, essa dor que o estudante está sentindo é a forma de engajar e de mobilizar ele, né? Nossa, o professor não quer nada com nada. Cara, experimenta cuidar da dor dele. Vê se esse cara não quer nada com nada mesmo. Porque ele quer, senão ele estaria em outro lugar. Então, esse olhar sensível ao desafio das pessoas e, de fato, ter a coragem de construir, mais do que construir um planejamento, mas, na maioria das vezes, abrir mão do seu planejamento para cuidar das pessoas é o que faz a diferença. E aí, isso serve num contexto organizacional. Cara, se sua empresa cuidar das pessoas e da dor delas, elas vão estar mais engajadas, né? Não é fazer só isso, mas essa é uma das coisas que traz engajamento para as pessoas. Ao invés de estar cada um por si, vamos, cara, eu tô por você tá por mim também, a gente tá construindo um negócio recíproco. Puta, que legal, cara. Eu tava pensando assim, cara, acho que para você conseguir ter uma boa gestão na escola, em qualquer negócio, é muito importante você estar se orientando sobre quais são as métricas que você quer melhorar em geral, né? E quais se você, chegar aí, João, aqui, ó, toma essa escola, presente pra você que manda essa parada aqui agora, monta um painel aí que a gente vai olhar pra umas métricas todo dia. Quais são essas métricas, assim, que você acha que a escola deveria estar olhando? Legal, cara. Acho que eu ia ter métricas cotidianas de presença, que eu acho que as escolas já têm. E aí eu ia entender um padrão de faltas, assim. Ponto 1. Então a métrica mais básica que qualquer escola já tem é essa. Uma vez por trimestre eu ia de fato rodar um instrumento do Great Place to Study. E aí eu ia mensurar a felicidade dos educadores, ia mensurar o engajamento deles, ia mensurar turma a turma, relação de parceria das famílias. Então eu ia mensurar essas coisas também. Acho que seriam os principais. O score do Great Place to Study para você é uma das métricas que as escolas podem estar rodando a cada trimestre e se embasando para dizer se elas estão sendo progresso. Cara, com certeza. E aí você entende muito sobre você, né? E sobre os momentos do ano que tem cada uma das dores e a gente vê, nossa, esse semestre ou esse trimestre deu certo isso daqui acontecendo, né? Então... E por que trimestre? Por que não mensal, sei lá? Cara, dá para fazer o mensal. Dá para fazer o diário. Se a gente dissolver o instrumento e todo dia vamos respondendo de uma forma randomizada, a gente consegue ter dia a dia. Mas, no fundo, você não precisa dirigir olhando para o velocímetro toda hora, né? Então, senão a gente vai gastar mais tempo pesquisando do que agindo. E aí eu acho que a bundinha na carteira ela é essencial. O mensurar, o saber como é que está indo, importantaço. Então, algumas coisas eu mensuraria mensal, alguns desses indicadores. A frequência é uma das coisas que eu acho que tem que ser diária. E aí, mensalmente, eu olho, cara, quem é que tá faltando? Pô, se esse moleque tá faltando muito, eu chamo ele pra conversar, né? Antes de colar uma avaliação em que ele vai mandar mal, né? Eu sei que ele não tá indo, que ele não tá engajado, né? Ou que algo está acontecendo. Se uma pessoa não está aparecendo, algo está acontecendo. Então, e é muito curioso, assim. E eu rodaria mais uma avaliação especialmente que eu pediria para cada educador construir a sua. Para rodar uma vez por mês, talvez essa, ou uma vez a cada trimestre, seja mais realista. E aí, estudante, como é que você tem avaliado esse negócio? Como é que tem sido para você? Me conta. O que pode ser melhor? E a partir daí fazer os planejamentos só com base no que pode ser melhor. Só com base no que pode ser melhor. Sem jamais abrir mão do aspecto pedagógico, tá? Então, não estou falando de fazer exatamente o que as pessoas querem. Mas como é que eu integro aquilo que as pessoas querem naquilo que é importante? Porque aí é algo que elas querem e é importante, né? A gente não precisa ou é importante ou é o que elas querem. Só que exige criatividade, né? Então, se me desse uma escola na mão, eu ia rodar Great Place to Study pra caramba. Ia ficar atento, de fato, né? A presença. Ia, de fato, pedir para os educadores construírem um instrumento... porque, óbvio, né? Aí, com alguma frequência, eles avaliam os estudantes. Mas os estudantes avaliarem ele também. E, a partir desse feedback, ele construir um processo que cuide do que é importante e que cuide, de fato, do que pedem, né? Das dores ali, de alguma forma. Muito bom, hein, cara? Eu fico pensando muito assim, como balancear bem essa parte do Great Place to Study com esse negócio de, excelência em provas, junto com esse negócio de desenvolver habilidades e projetos e tal. Você sente que são as coisas que andam meio juntas, que andam meio separadas? Cara, eu adorei o case da CAV, que é esse colégio de Juiz de Fora que eu falei. Porque ele, de fato, cara, excelente. Dá pra fazer, né? Excelente no vestibular. Se eu não me engano, é a melhor da cidade. No índice de aprovação. E aí se tornou a melhor da cidade também nesses aspectos de educação coletiva, né?
e que acaba sendo de alguma forma individual. Então eu não acho que andam separados, não. Tem como você fazer um processo que, deixa para lá o acadêmico, vamos cuidar das relações. Tem como você fazer um processo que, cara, o que importa é o acadêmico. E com o acadêmico eu estou dizendo num lugar distorcido, conteudista, vazio de significado. Orientado a ter o score na prova. A qualquer custo. Que é o decoreba. Que é, sei lá, vocês sabem o que é uma briófita? Mano, eu sei o que é uma briófita, cara. Eu gravei uns vídeos recentemente pra ensinar lá no nosso Instagram, cara. A briófita aí foi o primeira forma, né, do reino plantae, quando as algas começaram a vir pra terra, que na verdade estão em forma de musgo ali, né? E eles têm a característica de que eles não conseguem se transar, procriar sem ter o meio ali, né? Então tem que cair uma chuva pra passar nem pro outro. Aí eu aprendi. Legal. Mas eu odiava essa porra. Não, eu lembro que era briófita, pteridófita. Eu lembro que tinha o xilema, o floema. Eu decorava tudo. O xilema e o floema entram na gimnosperma. Isso. Mas eu lembro também das camadas do elétron. Eu lembro que tinha um S, 2S, 2P, 3SP, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. O que isso significa? Não importa. Sei lá, então tem como fazer uma educação que seja isso. Que há 10 anos depois eu sei, porque tinha uma música que era um funk, que era um S, 2S, 2P, 3SP, 3... Não lembro. Mano. Então, você tem como fazer um negócio de decoreba. Na distribuição de Linus Pauling da Química, né? Isso. Eu estudei bastante isso, deveria lembrar mais, né? Então, mas beleza, você sabe. Eu sei, mas eu não lembro muito bem o que era, eu não sei que problema que resolve, mas se me perguntarem um S, 2S... É a distribuição de elétrons nas camadas eletrônicas. Né? Camadas eletrônicas. Lembro dessa parada. De que forma que isso me ajuda hoje, ou como que eu conecto isso no meu cotidiano? Beleza. Mas eu decorei. Alguns anos depois, dá pra ver que eu decorei meio mal. Mas tem como fazer um processo que decora e tá tudo bem, não se importa com as pessoas, não se importa se ele é um cidadão, não se importa se ele vai ser feliz, não se importa se ele vai ser ético. Ele vai estar numa grande universidade. Mas tem como fazer os dois. E não precisa ser um ou outro, e acho que essas são de fato as melhores escolas para estudar, assim, né? Que, cara, se você precisar passar por um processo difícil, fechou. Um processo exigente mesmo, um processo que tem que se dedicar, que você tem que estudar, fechou. Você vai ter já vivido isso na sua bagagem de alguma forma. Mas você fez com propósito, né? Você gosta de correr? Menos que o Valdir, mas... Gosta. Eu curto. Maratona ano que vem, né? Eu vou fazer ano que vem uma maratona aí, mas não é com tanto entusiasmo, não. Eu gosto de jogar tênis. Mas e aí? Imagina que, pra ele, correr 42 quilômetros é um negócio de propósito muito grande, né? Se alguém te levantasse aqui agora e te fizesse correr 42 quilômetros, obrigado, talvez você fosse odiar a pessoa. Eu ia só pra tentar humilhar ela, entendeu? Mas por vontade própria eu não ia, não. Fazer qualquer coisa que seja difícil sem propósito é o segredo pra gente não ter uma relação legal mais. Então, beleza, se você quer propor um processo desafiador e exigente na sua escola, precisa ter o triplo de propósito. Porque se uma pessoa for levantar agora, tá assistindo o podcast, vai correr 42 quilômetros agora, cara, só se for com alguém te empurrando, te socando, você vai odiar essa pessoa, né? Então, passar num processo exigente de uma aprovação, num vestibular difícil, sem propósito é puro sofrimento. Mas se tem propósito, talvez você nem precise mandar o moleque estudar. Talvez ele vá por ele mesmo. Da mesma forma como ele sai correndo aí, fazendo uns treinos longão. Cara, isso é muito verdade, assim, Leno. Tem aquele negócio que a gente tava falando de chefe, líder, assim, lá na empresa, sempre que eu vou conversar com alguém, a primeira one-on-one que eu faço com a empresa, eu pergunto assim, mano, qual que é o teu sonho? Aí a maioria da galera fala assim, irmão, quero ficar trabalhando um mês da Espanha, depois um mês de Paris, depois um mês da Suíça. Eu falei, irmão, fechado, eu tô contigo, cara. Vamos fazer tudo que pode fazer pra você chegar lá. Acho que o melhor caminho pra você fazer isso é você se tornar um baita profissional. Pra você se tornar um baita profissional, você tem que trabalhar e aprender igual um desgraçado, tá ligado? Vamos fazer isso junto? Eu tô nessa missão também. O cara fala assim, que animal, vamos fazer, velho. Que é muito diferente de falar assim, trabalha aí, desgraça. Vai lá, faz, tem que pagar conta. Porque aí, se tiver uma forma de burlar e de eu trabalhar menos e receber o mesmo tanto, eu vou. E é isso que faz com... Tipo, se eu tô fazendo só porque eu tenho que fazer, só pela nota, só por ser aprovado, se eu tiver um jeito de burlar, eu vou. Se eu tiver uma forma de te enganar, eu vou. Só que a gente não tem uma relação honesta mais, né? E isso vai desde os detalhes, assim, né? Tô com muito vivo essa dinâmica de sala de aula. Tava hoje cedo em sala de aula, né?
E aí saiu um amigo, foi lá tomar uma água. E aí o moleque falou, João, posso tomar água? Eu falei, você quer mesmo tomar água? Ele falou, quero. Eu falei, pô, tô com uma sensação de que sair conversar com o Rickert. Ele falou, não, também, mas uma água. Eu falo, pô, volta pro seu lugar e faz com honestidade. Vem pra mim e fala, João, eu quero desenrolar uma ideia com o Rickert. Posso ir lá e volto em 2 minutos? Se você me falar isso e for honesto, sim. Se você quiser ver dar migué e falar que quer tomar água, eu vou falar não. Aí ele voltou pro lugar dele e falou, Rickert foi lá, eu queria falar um negócio pra ele, posso ir? Claro, mano, vai lá. Você volta rapidão? Volto. Tô sorrindo, sabe? Mas é porque essa dinâmica do tá acostumado a... Caraca, eu tô em sala de aula entediado, eu quero ir no banheiro dar um rolê, se eu pedir pra dar um rolê não vão deixar. É o padrão. Então a gente passa desde esse detalhe de ter uma relação um pouco honesta com posso ir no banheiro? E a escola tem que ficar criando regra pra ir no banheiro, porque não fez autocrítica de que, cara, eles não estão gostando, não estão engajados, estão entediados, por isso eles querem sair. Tá, vamos ajustar. Como é que a gente mantém cuidando do importante e ajusta? Tá, desde isso até a avaliação. Pô, se o moleque puder colar, ele vai colar, é porque ele não acha importante aprender. Ele acha importante passar. E falo isso sendo um estudante que, cara, eu colei. Porque pra mim ali na época o importante era passar. E aí que eu passei por aquele processo de me questionar, entender quem que sou eu mesmo? O que eu quero mesmo? Qual o caminho que eu quero mesmo? Por que eu vou escolher esse caminho? Por que eu vou escolher o mais difícil? Eu vou escolher o mais difícil por isso, porque está conectado com meus valores. Mas, de fato, consegui propor essa reflexão de valores, né? E não ser um negócio que... fiz uma atividade, mas nem sei por quê. Bom, Você ideias. colou, Baldi? Cara, eu colei na faculdade. E era engraçado que meus amigos estavam me zoando, porque eu tinha uma amiga minha, a Raquel, ela era a melhor da turma, assim, e a gente ficava discutindo durante a prova. Eu falei, não, não é esse aqui. Ela falava, não, mas é esse aqui. A gente, tipo assim, sentava lá no fundo da sala e a gente era muito cara de pau, porque os professores gostavam da gente, mesmo na faculdade. E a gente ficava, assim, meio que na cara dura, sabe? Era uma cola diferente. Então Era uma colaboração ali. Entendeu? Entendeu? Então ninguém tava garantido que o outro sabia, não. Você ficar... Tava difícil o negócio lá, a gente, putz, é esse aqui, esse daqui. O pessoal falou, cara, vocês estavam discutindo na sala, o professor ali. O professor fingia que não tava vendo, eu acho, assim. Mas era diferente. Teve uma vez que foi muito patético, cara. Eu tava naquele momento em que a voz tava mudando. Então eu fui pedir uma pergunta, e esse amigo meu brinca comigo sobre isso até hoje, né? Eu falei pra ele bem baixo, assim, passa 2. E aí ele falou, quê? Eu, passa 2. Aí ele, quê? Aí eu fui falar mais alto, falar, passa 2. E aí todo mundo olhou e eu fiz... Nada, não. 2 tá feito aqui, porra. Tô só lembrando aqui essas histórias de escola, porque eu normalmente eu passava uma escola, mas eu gostava de terminar a prova, tipo, não, cara, não me atrapalha. Pode olhar aqui tudo, pode copiar de mim, mas deixa eu garantir o meu aqui primeiro. Não vou ficar passando cola sem ter terminado a prova. Aí a Raquel também tava atrás de mim, ela era minha melhor amiga, assim, uma das melhores amigas. Ela pegou o lápis dela, ali, ela enfiou. Cara, ficou uma marca, ela pegou um lápis e enfiou, cara, acho que até sangrou, assim, na hora, porque eu não tava deixando ela ver, assim. E aí, era histórias boas, assim. Eu acho que, sei lá, antes eu julgava muito um aluno que cola, assim. Eu acho que, enfim, tá errado e tal, mas... Você não acreditava no propósito daquela aula, Baldi? Do aprendizado daquele assunto? Não, eu e ela, a gente queria tirar nota na prova, a gente era super competitivo, assim. Entre a gente, mas a gente se ajudava, a gente queria tirar nota boa. Só O importante era a nota, mais do que o aprendizado. Mais. Nota. Depois que eu virei um pouco minha chavinha. Por isso que eu acho que hoje eu sou tão inconformado com esse modelo, porque eu entendi em algum momento que nota não é tudo, muito pelo contrário. Quando eu cheguei no mercado de trabalho, tinha diferentes habilidades que eu precisava, como oratória, como trabalho coletivo ali. Cara, eu tinha muita dificuldade em racionalizar meu conhecimento, passar para meus estagiários, conversar com outras pessoas que eram habilidades que não eram valorizadas na prova física lá. E eu só me importava com isso. Para mim, aquilo lá garantiria o meu sucesso. Então, eu sou muito inconformado com esse modelo de educação por conta disso. Pelo fato de alguma forma, ter sido enganado, porque isso não me garantiu nada. Eu tive que aprender depois. Até queria perguntar pra você, João, na escola do João, aquela simulação que eu tava trazendo lá, como é que é a avaliação? Cara, tem muitas formas de se avaliar com coerência.
A primeira aqui, ó, se for fazer uma prova do jeito tradicional, o professor faz a própria prova ou todo mundo faz a mesma prova todos os anos? Nem entendi a pergunta. Tipo assim, que várias escolas o professor faz a prova para a sala dele e tal, né? Enquanto tem várias escolas que a escola faz a prova. Cara, pra toda a entendi. sala. A prova da escola. Cara, eu não sei se eu faria esse formato de avaliação, não. Eu faria uma avaliação muito mais processual. Eu faria uma avaliação muito mais usando escalas de rubrica. Eu ia fazer... Eu sei que não tem Contexto. essa escala de rubrica, você falou no começo, eu não... Cara, uma escala de rubrica, elas são níveis de desempenho, né? Então, eu colocaria um problema mais do que qualquer coisa. Então, eu avaliaria o desempenho deles, capacidade deles de resolver algum problema. Seria definitivamente uma escola com uma metodologia baseada em problemas. Não necessariamente só em projetos, mas em problemas. Cara, resolver problemas do mundo real, né? E a partir daí, se o conteúdo está, de fato, conectado com o mundo real, ele vai aparecer, né? E aí eu veria, cara, a qualidade dessa solução, iria isolando ali os componentes. Tem uma escola muito legal, chamada Santa Felicidade, em Jundiaí. Eles têm um processo de avaliação e de vetores, que eles chamam. Então, cada mini componente que a molecada tem que aprender é um vetor. E a molecada tem que demonstrar que sabe. Então, pô, você demonstrou que você tem domínio disso daí, fechou. Tô provado nesse vetor. O que é o vetor? Um vetor é, por exemplo, eu sei o que é uma briófita e a forma da reprodução dela. Se de alguma forma eu conseguir demonstrar que sei isso para você, eu já dei check nesse vetor, a gente passa para o próximo. E aonde que eu demonstro isso? Numa dinâmica? Provavelmente num projeto que você tem que construir que esteja conectado com isso. Então, sei lá, eles podem... Não é um exemplo que eu lembro do Santos, tá? Não sei se eles fazem isso. Mas nós tem que construir um vivário. Legal. E aí você me mostrou a forma que você construiu o vivário, porque você me falou, não, tem que ter uma umidade aqui para o musguinho ali, que é a briófita, conseguir se reproduzir. Sabe, fechou. A partir daí, beleza. Ah, não, mas e essa daqui? O que acontece? Por que ela tem esse negócio? Ah, não, é para a seiva subir. Ah, legal, ele já entendeu o que é o floema. O que é o floema, fechou. Então, a partir daí, eu iria avaliar. Pô, demorou. Você demonstrou que você sabe isso daqui, você demonstrou que você sabe isso daqui, você demonstrou que você sabe isso daqui. Entendi. Seria então, uma das formas, né? Então, os professores meio que têm uma lista de vetores ali que eles têm que ir meio que checando nos alunos conforme eles vão fazendo. E eles vão construindo ali no centro, pelo menos, né, projetos conectados a esses vetores em que a gente sabe que esse vetor vai ter que aparecer nesse projeto. Então, a partir daí, eles veem, pô, tem esse domínio aqui? Não tem? Beleza. Uma das formas, né? Mas eu faria muita avaliação entre pares. Faria muito um processo deles também, entre eles, se avaliarem. E eu avaliaria mais do que qualquer coisa, competências. A gente está tentando aqui avaliar o conhecimento, o conteúdo, né? Eu traria num lugar mais de competência, mais de capacidade de conseguir fazer as coisas mesmo, né? Para não correr o risco mesmo de pessoas que têm muito conhecimento, mas são incompetentes. Sim. Então, faria outras avaliações. E você mencionou ali uma hora, cara, sobre esse negócio de não ter as salas agrupadas por disciplina, agrupadas por idade e tal. Você faria diferente nesse sentido? Cara, eu faria por problemas. Qual o problema que a gente vai resolver aqui nesse grupo de nós três? Ah, vamos pensar numa formação para educadores, porque os educadores estão com uma dificuldade de conseguir se conectar e construir engajamento nos estudantes. Esse é o problema que a gente vai resolver. Resolveremos criando uma formação, beleza. Ah, então esse grupo aqui, esse grupo vai ter um mentor, fechou. Faria dessa forma. Resolvendo problema. E aí eu acho que a gente teria pessoas muito competentes, né? Então, ia construindo esses grupos, no fundo. Porque aí a gente consegue dimensionar, certo, também o tamanho das coisas, né? E algumas coisas a gente aprende muito mais fácil absorvendo. Então, teria metodologia, teria momentos, né? E temas que seriam positivos, talvez teriam momentos e temas que seriam pesquisa e projeto. Então, eu ia combinando essas coisas todas de uma forma que desse conta desse barco todo que a gente espera de um ser humano funcional, né? João, fiquei agora interessado. A gente depois poderia chamar o diretor da escola. Qual é a escola de Juiz de Fora que você falou? O Lawrence, da CAV. Pra ver que a gente Nossa, por seria favor. legal entrevistar esse cara, hein? Vale Ele a tá pena. conseguindo ali conciliar uma escola que passa no vestibular, que é referência no vestibular, ao mesmo tempo pensa na formação integral dos estudantes. Cara, tem duas pessoas nesse contexto que fazem um trabalho muito bem feito. Remy Cabó, do Nova Dimensão de Fortaleza, e recentemente o Lawrence. Então, vale a pena... Se é de Fortaleza, pô, vale a pena conhecer o Nova Dimensão. Se é de fora, vale a pena conhecer CAV. Se é de BH, vale a pena conhecer a Escola da Serra. Cara, Eu já fui na Escola da Serra. Legal, né? Nossa, que projeto diferente. Se você é de Jundiaí, vale conhecer o Santa Felicidade, que são pessoas que escolas mais de qualquer coisa, muito coerentes. Essas estão entregando de fato o que elas prometem.
Quem diz isso são as famílias que estão lá, os estudantes que estão lá e os educadores que estão lá. Mas ninguém. E acho que esse é o mais importante. Acho que no fim do dia, acho que é super importante a escola dar clareza da proposta pedagógica dela. Né? Isso conecta muito com o que o Sandro Bonassi falou nesse episódio que ele veio aqui com a Lê. Eu não estava presente, mas eu assisti, eu achei incrível. Que ele falou, cara, a escola tem que dar clareza, porque ali você consegue alinhar com os pais o que ele pode esperar, o que os alunos podem esperar. E aí, basicamente, ele vai avaliar a escola baseado no que foi vendido para eles, né? Acho que isso é um perigo até. Por quê? Se eu sou um pai e mãe que, cara, eu cagando pra você, Lê. Sou quem? Eu sou filho ou sou a escola? Qualquer outra pessoa do planeta Terra. Ah, entendi. Não, eu não me importo não com ele. Tipo, eu só quero que meu filho se dê bem. E aí tem uma escola que forma o meu filho só pra se dar bem, mas não se importar com o outro. Não acho que essa seja uma boa escola. Acho que ela pode ser... Não é padaria, né? Então, padaria, se eu quero um pão, você não me entrega um pão, fez errado. Então, acho que a escola não é feita para atender a expectativa de pais e mães. Acho que a escola está aqui como um berço fundamental da sociedade que a gente vive. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A escola cria o mundo ou o mundo cria a escola? Então, eu não acho que uma boa escola é aquela que atende a expectativa de pais e mães e entregou o que prometeu. Não, mas é muito no sentido que eu falei de a escola tem os seus princípios, seus valores ali estabelecidos. A gente funciona dessa forma aqui. Eu comunico para os pais, olha, se seu filho entrar aqui, você pode esperar isso daqui de mim. Perfeito. Então, o pai não deveria esperar outra coisa diferente, se a comunicação está clara. Perfeito. Mas a escola propondo aqui baseado no que ela acredita. Aí, se a escola está fazendo algo direito ou não, ou propondo alguma coisa que faça sentido ou não, aí é outra... Então, e aí eu diria, beleza, se você quiser ter a família engajada, é só você estar alinhado com a expectativa. Mas isso não necessariamente é uma boa escola. Porque pode ser, eu vou formar um processo aqui individualista que forma uma máquina de reproduzir ao invés de um ser pensante, que forma alguém egoísta ao invés de um capaz de se sensibilizar com o outro. Sim. Isso não é uma boa escola, não. Isso vai levar a gente para um mundo ainda mais dolorido e ainda mais difícil, né? Um mundo em que a gente destrói a natureza ainda mais, um mundo com ainda mais desigualdade, um mundo com ainda mais sofrimento. Então, é importante a gente pensar... O CEO de daqui a 20 anos, o presidente de daqui a 30 anos do Brasil, cara, ele estava saindo do ensino médio agora. Qual é a formação que esse moleque passou? O que eu espero dessa liderança? O moleque vai ser pai daqui a 15, 20 anos, está na escola agora. Qual que é o pai e mãe que eu quero ver? O que essa pessoa sabe, né? Então, a gente vai construindo uma escola muito olhando para o mundo e para o que se espera, né? Mas é importante lembrar... que não é só a escola que tem que absorver as demandas do mundo, mas a gente pensar em qual mundo que a gente quer viver daqui a 20 anos e aí pensar numa escola. Legal. E aí partir da premissa de, beleza, eu tenho que atender as expectativas sim desses pais e mães. Se essa for a minha principal preocupação do dia a dia, se esse for o ponto que mais me sufoca, é importante ajustar. Porque senão eu vou ficar refém e só sendo uma extensão da casa dessa pessoa. E um papel fundamental ser o primeiro lugar que a gente sai desse berço familiar, só dos nossos valores, e entra em contato com valores diferentes, entra em contato com ideias diferentes. E aí a gente se expande a partir da troca, né? Então, famílias engajadas e satisfeitas é parte de uma ótima proposta pedagógica. Uma escola que se baseia nisso, né? Entrega o que ele espera só, acho até perigoso. Então, a gente tem que ter uma qualidade de relação com as famílias para conseguir conflitar. E, cara, sim, eu vou te desagradar. Porque senão a gente entra numa escola que, cara, não vai te ensinar sobre nada diferente daquilo que seus pais sabem e conhecem. Uhum. E a gente tem muitos pais e mães que, sei lá, eu vejo que uma das grandes dores de cabeça assim, é o contato com a inclusão. E que a opinião de muitos pais e mães é, poxa, o menino que é neurodivergente, que tem a dificuldade de se autorregular, tá atrapalhando o andamento, expulsa ele. Eu acho que é um perigo. Que a gente está reproduzindo, né? Uma perspectiva de separação, de novo, de isolamento, ao invés de, cara, conseguir conviver. Então, é importante que a escola entenda esse problema complexo e entenda que, cara, talvez o que eu tenho que fazer é educar essa grande parte de pais que acham que a solução é punir e excluir, só. Então, sim...
asteriscos. Pra gente entender em que mundo que eu quero viver daqui a 30 anos. Legal, eu tenho que formar a galera que vai estar liderando esse mundo daqui a algum tempo, né? Uma galera que seja uma liderança que ao invés de ser cala a boca que faz aí, porque estou te pagando, primeira pergunta que você faz é qual é o seu sonho? Qual o seu sonho? Eu acho que foi porque em algum momento você passou a se importar com o sonho das outras pessoas, ao invés de se importar só com você mesmo e com o teu dinheiro, tá ligado? Exatamente, cara. Eu também não quero, só sugar das pessoas, né? Quero que eles construam uma coisa que eles acham legal, que tá sendo bom pra eles também. Pois é. Pô, E aí? vamos fechar aqui essa reunião, essa entrevista que nós estamos com pouco tempo aqui Vamos, já, vamos, cara. Eu vamos. queria fazer uma pergunta. Posso fazer a final aqui? Claro, vai lá. Cara, quando você olha pro futuro da educação, que é o nosso tema aqui do MestreCast, cara, o que é uma coisa que você fala assim, pô, se isso aqui acontecer daqui a 10 anos, cara, você é animal. Vai ser a coisa que mais te deixa animado, assim, pelo futuro da educação. Eu vou tomar a liberdade de passar 30 segundos pensando, posso? Pode, opa. Que é uma pergunta ambiciosa, assim, de alguma forma, né? Que não queria trazer ela de bate-pronto. Acho que essa é uma boa pergunta pra gente fazer, assim, pra terminar o Mestre. Eu pensei nessa daí, mano. É. Uma boa. Eu gostei. E você lida bem com pressão? 20 segundos. Sou bem capaz de ignorar ela. E você que tá em casa, bicho, pensa também, o que é a coisa que mais te anima sobre o futuro da educação e o que você tá fazendo hoje para conseguir influenciar nisso, nem que seja de uma forma pequena, mas, cara, quais são as ações do dia a dia que estão fazendo o mundo ficar um pouco mais legal do jeito que você acredita que deveria ser, porque é a partir daí que nascem as grandes transformações. Cara, um bom sinal pra mim seria ter menos indícios de uma educação coercitiva. Com isso eu quero dizer, né? Mais engajamento espontâneo, tanto de quem está aprendendo, e isso parte, né, de novas perspectivas, novas metodologias e novas lógicas por parte de quem está ensinando e por parte de quem está pagando uma diferente participação. Então, eu diria, né, que o símbolo para mim disso seria, cara, estudantes respondendo faço porque eu quero, faço porque eu amo, faço porque eu me interesso mais vezes do que vai cair na prova, tem que anotar, preciso copiar o enunciado, e eles um pouquinho mais conscientes, assim. Então, menos esse tipo de coisa e menos posso ir no banheiro, e mais eles, putz, o que eu quero aqui? Professor, eu tô um pouco entediado. Eu não queria atrapalhar, posso sair? E o professor falando assim, claro, meu querido, tamo junto, vai lá. Nem precisa pedir, irmão, vai lá. No máximo, me avisar. Se eu estiver vendo mais isso, eu vou saber que a gente está indo num caminho bem legal. E se eu ver famílias, né? Quando chega um filho choroso em casa, ao invés de mandar um e-mail assim, falar... Oi, me conta o que aconteceu? Chegou estranho aqui, queria saber um pouco mais. É um sinal de que a gente está indo para um lugar muito melhor. Então, se a gente conseguir construir essa qualidade de relação, putz, aí pode ser, cara, briófita, pteridófita, um S, 2S, 2P, pode ser isso daí tudo, mas de um outro lugar, né? A mesma estrutura, a partir de uma qualidade de relação diferente, é outra educação. E, no fundo, né, não é uma crítica sobre o que a gente está falando, né? Mas por que a gente está falando, de que lugar que a gente está falando, que é o grande ponto, assim, de transformar a educação, né? Pô, que legal, cara. Então é isso. Conecta muito com o episódio que a gente falou com a Andresa, que ela falou que é sempre sobre pessoas, inovar é sobre pessoas. Né? Pô, muito obrigado por vir aí com a Adorei o gente, papo, hein, Ju. velho? Adorei também, cara. Valeu, Joãozinho. Obrigado. Valeu, galerinha. Muito Valeu, galera. Espero que tenham curtido aí. E de novo, mano, manda pros seus amigos, manda o subscribe aí, dá o like aí pra gente fazer sucesso no GigaCast. No MestreCast. Caraca, eu falei meu... Legal. A última que eu vou mandar, pode ser? Se você tiver a fim de tomar mais decisões com base em dados e não só com base no grupo do WhatsApp e quiser de fato, né, ter índices, dados sólidos para cuidar das pessoas, reduzir a evasão com inteligência, até mesmo construir uma comunidade mais engajada, mais satisfeita, vai conhecer o Great Place to Study. Tem de graça para muitas escolas aí e acho que pode contribuir bastante com a modernização desse processo todo aí e sair do sufoco. E se você não fizer, é porque você é preguiçoso, porque é de graça, velho. Você não tem que fazer nada, quem vai fazer é os alunos, professor, tá ligado? Você só vai receber um relatório lá, pô. É resultado Entra fácil. agora. Cara. Vai agora. Qual que é o site? Greatplacetostudy.com.br. Maravilha, cara. Não é muito difícil, não. Dali. Valeu!